Bom dia, bom dia. Cadê? Quem é que tá chegando agora? Cadê? Cadê a galera aí? Bom dia aí a todo mundo que tá aí junto com a gente pra mais um dia de stream, cara. Tokido me deixou e perguntou se eu vim virado, né? Ou se eu dormi aí, né, cara? Cara, quando eu vou assistir, geralmente eu vou virado mesmo. Mas no caso, quando eu vou narrar, ou como hoje, eu vou comentar apenas, né? Porque eu não posso narrar, porque se eu narrar, eu vou acordar meus vizinhos, né? Aí eu costumo dormir. Aí eu realmente eu costumo dormir. Esses casos aí. Fala, Alex. E aí, mano? De boa? Salve, salve, velho. Galera, com os parabéns aí, eu tô aqui, ó, desse computador aí, velho. Pô, mano, 10 anos, velho. 10 anos aí montando esse computador. Não vai ter até mais, né? Mais de 10 anos aí, cara. Vendendo console, para coisa e tudo. Ah, a placa foi meu PS4. Eu vendi meu PS4 pra comprar a placa. Então, foi fogo, né? Mas enfim, né? Então, pra quem se pergunta aí, porque que hoje em dia é a minha primeira geração que eu não jogo em console. Eu sempre tive um console por geração, essa é a primeira que eu não tive. E o motivo é esse. O motivo é esse. Eu vendi o console pra poder comprar a placa, pra poder investir no setup, né? Pra poder fazer as edições, pra poder fazer os vídeos ali pro YouTube e tudo, né? Então essa foi a razão aí, cara. Mas é isso, pessoal. Estamos aqui então com mais um dia de campeonato. Nós vamos aqui, de fato, com o top 16 do evento. Vamos ver como que vai ser hoje, né? Vamos ver como que vai ser hoje aqui. De hoje teremos muitas coisas. Temos muitas coisas aqui na stream. Tá aí mostrando lasher contra 𝗔𝗽liche𝗶𝗲. Os duelos que vão ser agora todos FT3, beleza? Tudo FT3 aqui. E vamos estar acompanhando aqui as matches. Vocês podem acompanhar na tabela também junto com a gente, inclusive. Vai estar aí na situação bracket pra vocês. Lash aqui é da Coreia, 𝗔𝗽liche que é de Hong Kong. Gostaria de conhecer um pouco mais aí de alguns jogadores. O Lasher tem um jogo que é bem interessante. Eu tô pesquisando aqui um pouco do histórico dele. Também me falaram aí, né, que ele é cofeiro, na verdade. Na Evo Japão ele ficou em terceiro. Ah, isso mesmo, tá aí, ó, mano. Lasher é cofeiro, ficou em terceiro colocado na Evo Japão desse ano. Inclusive no perfil dele tá escrito Lasher Cof 1315. E o cara tava pegando uma vaga do Street Fighter. O cara tá um passo de pegar uma vaga pro Street Fighter e não colocou nada do Street ali, né? Cara, o negócio é Cof. O negócio é Cof. Bom, vamos lá, vamos ver então como que vai ser essa match. Partida valendo pela chave da Winners Bracket. Lasher contra o 𝗔𝗽liche aqui, então. O 𝗔𝗽liche que não sabia que o 𝗔𝗽liche era uma comida. Aí ele colocou o nick que ele achou legal. Aí depois, quando ele viajou pro ocidente, ele descobriu que, bom, existe. E aí, nossa, bom segundo overhead em sequência. Lasher com uma vantagem de vida muito boa. E aí ele prefere agora reposicionar. É interessante que tem um jogo, em muitos momentos ali, mais defensivo e tal, né? E aí vai fazendo o H1 agora. O 𝗔𝗽liche vai precisar de um comeback bem grande. E opa, caiu no time. Bom, isso aí tá aí uma coisa que pode fazer muito bem esse comeback. É justamente um time de DJ. Mas aí o Lasher foi pra rota de counter hit pra conseguir acertar o adversário ali durante seus inputs. Bom, consegue então o primeiro round ali agora o jogador coreano. Ele que tá com 2,5 barras, né? Vamos ver se vai querer pra um level 3. Ali, quem sabe. E tem combo agora, tá vendo bem? E vai para o level 2.
Serve pra um safe jump, né? Do jeito que ele tá jogando. Não, foi pra um ataque normal. Vai buscando um chute médio. Não quis cancelar. Opa! E Hot Dog não passou no teste de idade. Não reagiu. Toma o combo. Pressão agora. O que vai ser? Busca pressão. Mais que Cookings. E finalizado. Consegue ali levar, então, muito bem. 𝗔𝗽liche já abre 1-0 no placar. 𝗔𝗫liche na vantagem, então, agora, aqui no jogo. 1-0 aí, muito bem jogado. Temos que Cookings. O que vai acontecer agora? Tá no corner, overhead do abalo. Esse é o que eu chamo de overhead do abalo. E acertou muito bem agora com o jackknife. Será acertar de novo agora em sequência. Agarrão interrompido. Vamos pro Cookings. O que vai ser agora? Mais agarrões. E vai de agarrão, mano. É isso. DJ é isso aí. E aí consegue acertar, mas saiu em combo. E aí tem a finalização. Ali como acertou em combo, não ia ter o crush, né? Não ia ter ali a situação do... A situação do esmagamento. Agora o agarrão foi interrompido, vai buscar alguns Cookings. 𝗔𝗫liche tá preso no corner, hein, meu amigo? O que você vai fazer? Buscando o drive rush, buscando o suporte aí também em sequência. E bom, jackknife. Aí vai pro combo agora em sequência. Vai poder colocar o adversário em burnout em sequência, se defender. E aí defendeu, é isso, não tinha muito o que fazer. Buscam mais avanços. 𝗔𝗫liche. E aí apertou o botão, tava positivo e ia ficar realmente mais complicado. 𝗔𝗫liche vai trabalhando bem. Falaram aqui que o 𝗔𝗫liche é um jogador bem antigo do KOF. Interessante, galera. Tá falando que já tem um tempo aí que o jogador é jogador de The King of Fighters. Buscando mais pressão com o soco médio. E aí tá lá, cara, né? O basicão. Tomou, leva o level 3 ali também em sequência. É a vida, né? É a vida. Vamos aí. Vai buscando drive rush de novo. Agora, pressão é gigante. Pode finalizar se acertar o próximo mix-up. Veremos se o 𝗔𝗫liche vai conseguir fazer o bloqueio. E o 𝗔𝗫liche busca a rota de counter hit. Mais uma vez, Hot Dog apertando o botão, dando errado pra ele. Tem que tomar cuidado com isso. E aí, opa, atordoamento. Opa, meu amigo. Vai ter full combo. Entrou em burnout, mas ele fez isso pra buscar um crit card. O Hot Dog vai recuperar suas barras. Vamos ver se vai ter virada. Meu amigo overhead, nossa! É isso, comeback então agora. 𝗔𝗫liche faz um comeback agora pra cima do Hot Dog. É isso. Comeback 2-0. Temos um jogo aqui, chat. Temos um jogo aqui. É buscando os Cookings. Tem combo. E aí, dá-lhe combos. Yeah, and he is a menace, fam. One of the hardest moves in the game to anti-air. Wow, but we got dry rush checks out here. I don't care how fast it is. Nossa, com média, acertou. E vai pro combo. É isso. Vai conseguindo levar ali então. Round para o jogador ali, 𝗔𝗽ście. He's a legend around the island for many reasons, let me tell you. Tentou Sobate, toma punição. O 𝗔𝗫liche é muito bom em punições, hein, cara, meu amigo. 𝗔𝗫liche. Yeah, and he cut that drive rush a little bit short because 𝗔𝗫che has been consistently checking it with the jab and gets the huge jump in afterwards. Hot Dog so close, but we saw this last time too. 𝗔𝗫che was able to close it out. Let's see if we can get a game on the board. Hot Dog started the pressure, no punish on the parry. I love the fireball right after the just cool low. Yep.
Bom, drive rush. É, agora deve vir burnout ali, dependendo do que acontecer. Opa, eita pomba, foi direto. É, interessante. Foi direto ali agora. Talvez a... Eita, pomba tomou agarrão agora. A Slasher. Vai focando com a Slasher com hit. Dessa vez o Hot Dog se protegeu. Meu amigo pode ter comeback. E é isso. E é isso, Hot Dog, o homem que toma os comebacks. Esse é o resumo da vida do Hot Dog agora, cara. Hot Dog, o homem que toma os comebacks aí. Tá difícil pro Hot Dog, cara. Tá difícil ali pra ele. Quick reactions from LaShar, man. I mean, he is a monster in this Chute region. forte. We're seeing him on display right now up against one of the top dogs in Hot Dog. E tem Drive Rush. É isso, combo com o level 3. Tá lá o basicão, né? Combo muito bom. E faz o agarrão agora. Mais agarrões. Bom, usa agora tem showkicks no overdrive. Busca pressão agora com o médio. E agora a vantagem é todo o Hot Dog. O Lasher tem que parar de ter que toda hora fazer comeback, né? É, e aí foi finalizado. É, mano, mas o problema é esse. Toda hora tá tendo que fazer comeback, aí fica difícil, hein, chat? Round então, agora em partida para o jogador do Hong Kong. Hot Dog já foi campeão de Major. Ele já foi campeão de Major na época do Street Fighter 5. E tem parry perfeito. E, opa, buscou uma posição mais pesada, né? Mas não conseguiu encaixar. Não ficou, e aí vai ter agora Dry Impact. Fez a hora rota de corner carry. You are not allowed to block anymore. If you get pushed to the corner, _𝗏𝗏 is going to dominate you. E o Hot Dog tem que tomar cuidado que ele tá entrando muito em burnout. Mais uma vez ele tá em burnout. Deixa o Kicks. Busca guardar impact. Opa, o agarrão ali deu certo. O que vai ser? Mais pressão. Vai aproveitando muito bem agora. Buscou agora ali o chip. Oh, ele tomou cross-up. Ah, faltou o punish, mas ainda assim conseguiu ele levar. O que importa no final é que deu certo, hein? O que importa é que deu certo. Deixa o kick. Oh, cara, isso aí foi mais específico. E ainda foi uma punição, pô, pesadíssima, né? É, e vai pro level 3. É. Ó, a vida ali do adversário vai embora. Hot Dog vai abrindo uma vantagem muito boa pra ele, cara. A vantagem pro Hot Dog agora é muito, muito boa. Nossa, aí arriscou demais. É. Eu acho que já tinha entrado na mente ali. Ele viu que o comeback ia ser muito difícil e tentou se arriscar, né? Tentou falar, mano, vou fazer essa play. Se pegar dá muito bom, eu posso voltar pro jogo. Se não pegar, realmente já ia ser muito complicado fazer essa virada. E reposicionou agora muito bem após aí o ataque. Lasher na vantagem da vida e vai tentando encurtar a tela. Pelo encounter. Ele fez isso aí pra deixar um botão ali pra poder fazer uma possível opção. Deu certo. Aquela artware. Ótima jogada. Opa, puniu. Será punição? É, punição. Bem colocado. Overhead pegou. Nossa, o Hot Dog não defendeu. Ah. Hot Dog não defendeu. É isso, 3-1. Tá lá o Lasher. Vai então avançando para a final da Winners Bracket. Jogador de KOF. Indo muito bem no Street Fighter. Algo que já é bem comum, né? Sendo sincero, já é algo bem comum aí também. Dang good. The drive rush checks on the side of DJ, the incredibly clutch anti-airs almost every single time, dealing with one of the best jump-ins in the game as well. But Hot Dog varying up the options, finding these pockets. Bom, é isso aí, então vai
avançando, né? Tá aí, vai avançando aí então aí na tabela. Pra trabalhar ali quais as desvantagens em entrar em burnout. Então, eu vou fazer aqui uma explicação pra vocês, ok? E aproveitando pra falar, pra quem joga, né, obviamente, né, pra quem joga, fica ligado porque eu vou fazer um vídeo, na verdade eu já fiz, tá pra sair pro YouTube, ok? Logo, logo vocês vão ver esse vídeo lá no YouTube, onde eu vou estar explicando pra vocês aí direitinho, ok? Lá eu vou estar explicando pra vocês direitinho como trabalhar no burnout, como trabalhar no drive rush, como que funciona as frames, então eu vou ensinar tudo pra vocês lá no YouTube, então logo, logo sai um tutorial. Mas, explicando aqui, burnout é uma situação, cara, extremamente perigosa. E bota extremamente nisso. Você entrou em burnout, você pode estar fazendo perfect no seu adversário, mas você pode tomar comeback por entrar em burnout. Basicamente, você vai ficar um bom tempo sem acesso às suas barras de drive. Esse é o primeiro problema. Por quê? Porque você usa as suas barras de drive para se proteger. Você usa as barras de drive para poder atacar. E quando você não tá em burnout, você pelo menos vai recuperando elas aos poucos. Quando você tá em burnout, não, você vai passar muito tempo sem elas. E agora, qual que é o problema? Como você não tem acesso às barras de drive, acaba que se o adversário manda um drive impact em você, você só consegue reagir com super. Então, aí complica já completamente. Porque o cara vai mandar um golpe e você, vindo na sua direção, você tem que dar super. Se você não é super, você toma o drive impact. Então, já começa aí o principal problema. Você fica sem acesso às suas barras de drive por um bom tempo, então você não vai conseguir se defender direito, nem atacar direito. E você tem que reagir com super. O que é extremamente difícil. Extremamente difícil fazer isso aí. Agora, se você tá em burnout, o cara dá drive impact, você não reage com super, se você defender o golpe, que é super normal, né, porque é extremamente difícil reagir isso aí, você vai ser atordoado. Então a única forma de você ser atordoado no jogo é assim, você estando em burnout e toma um drive impact, você defende o drive impact. Se você bater as suas costas no corner, você tá atordoado e vai tomar full combo. E o atordoamento aqui é gigante. Gigante, tá ligado? Então, enfim, você vai tomar um full combo e o cara ainda vai recuperar a barra e tudo, senão você tá muito ferrado. Agora, como se não bastasse todos esses problemas que eu falei, ainda tem mais. E o pior é o que vai vir agora. Todos os golpes normais e todos os golpes especiais do seu adversário ganham 4 frames a mais positivas, ok? Então, o que significa? Que um monte de golpe dele vai ficar positivo, você não tem barras para se proteger e você vai ficar tomando loop de pressão o tempo inteiro. A única forma de você escapar da maioria, não vou dizer a maioria, mas de muitos dos loops, a única forma de você escapar da maioria dos loops é você tentando dar um super, mas você vai fazer isso e provavelmente em uma situação que é humanamente impossível reagir. Ou seja, você fica refém do atacante. O atacante vai pressionar você e ele vai escolher o momento onde ele vai baitar. Se você tomar a bait, tu morre. Se você não tomar a bait, ali você consegue acertar o super no cara e vai ter que fazer de novo. Ah, Ryoran, mas meu personagem tem super invencível nível 2. Você precisa de 2 barras, você vai conseguir fazer isso uma vez. Aí se você fizer o super e estiver no início do burnout, tu tomou a mesma string de novo. E aí o que significa? Significa que em muitos momentos é o que eu chamo de checkmate. Se o cara é só com médio e drive impact e você não tiver barra pra se proteger, você não consegue se movimentar nesse momento, né? Você fica preso no block stun. Ou seja, você perdeu. Tu perdeu o jogo. Tu pode estar no neutro, se defendeu o seu médio, tu perdeu o jogo, basicamente. E aí tá lá o Crazyvong combando. O Crazyvong já é um jogador competitivo aí já há um bom tempo. Uma também, né? Mas não teve grandes desempenhos esse ainda, não que eu me recorde. Então assim, basicamente, cara, 𝗔𝗽ście𝗶𝗲, cara. O burnout é você rezar uma Ave Maria e torcer pra não dar errado, mano. Porque você entrando em burnout, cara, já vi várias. Assim, a gente tá muito no início do jogo, galera. A gente tá muito no início do jogo. E eu já vi várias vezes o cara dando perfect, entrou em burnout e perdeu o jogo por causa disso, tá ligado? Então assim, é normal. Se vocês verem aqui hoje um cara dando perfect no adversário, entrou em burnout pra atacar, e aí ele tomou o perfect reverso, né? Foi lá e perdeu o jogo, normal, cara. Isso porque a gente tá no início do jogo, então realmente é fogo, cara. E tá lá
Ele perguntou se dá pra dar parry, né, cara, ali. Você não pode, porque pra você dar parry, você precisa de barra de drive. Então você vai ficar um tempão sem conseguir dar parry. E sem drive impact também, né? Por isso que você não vai conseguir reagir bem aos drive impacts do adversário. E tá lá, cara, Juri com agarrão, dash, que fica positiva. E aí, Creswong tem ali que se virar. E agora tem Drive Rush. Olha, ó, o Creswong entrou em burnout. Ou seja, se tomar pressão, ele morre. Ele morre. Aqui é uma situação que se tomar pressão, ele morre. Se for no corner, né? Se tomar uma pressão no corner, ele já tá morto. E aí, tem o terceirinho ali agora parado. Acho que o Creswong, acho que ele errou, pra falar a verdade. Mas ali era uma situação que era isso aí. Ele precisava do Eraser, né? O Super Nível 1 eu acho que não vai salvar ele. Eu vou até olhar aqui. Mas se ele precisasse do Eraser, se ele defendesse o soco médio no corner, ele já tinha perdido o jogo. Vai buscar um chute forte em pé. Ali agora o Creswong defendendo bem. E opa, ativação de Feng. Vai pra cima agora. Vou confirmar que seu level 1 dele tem invencibilidade. Se ele tiver full invencibilidade... Ele tem. Não, rolou que ele tem. Isso é uma coisa muito importante. É muito importante seu personagem ter... Opa, level 3, hein? É muito importante seu personagem ter um level 1 invencível. Porque se você entrar em burnout, enquanto você tiver barra de level 1, você ainda pode tentar se proteger. Agora, se seu personagem tem só level 2 invencível, opa, aí também não, né, pô? Aí também não. É um look que você tá enfrentando. Então, se você tem um level 1 invencível, você vai, por exemplo, a gente vai ter duas barras, né? Você vai parar o adversário duas vezes, pelo menos. Agora, se você tem apenas um level 2 invencível, você vai conseguir fazer a situação uma vez. Você vai lá, dá um level 2 do adversário, se ele pressionar você de novo, perdeu de novo. Então, é complicado. Tá lá, agarrão, dash positivo e já manda ali agora muito bem o Rising. E aí tem um combo pesado agora para o Creswong. Buscando ali agora, pô, nossa, uma combou bem. Inserindo, empurrando o adversário, buscando mais e mais pressão. E aí tem combo agora ali, ambos em burnout. Então, outra coisa importante que eu esqueci de mencionar. Quando você não tá em burnout, quando a pessoa manda magia ou golpes especiais, você perde barra de drive. Quando você tá em burnout, quando o cara manda alguma coisa, você perde barra de vida. Então aqui, ó, uma tá perdendo vida. Recuperaram ali agora. Buscando o Shimi. E nossa, vai pro Rising e aí finaliza. Detalhe importante que eu esqueci de falar também, né? Então se você tá em burnout e você tá pra ser chipado, bom, é isso, né? Você não pode tomar nada, né? Se tomar alguma coisa, você é chipado e morre. Então você também tem que tomar cuidado com o chip damage nesse caso. E o chip damage até é bem alto, né? Ó, é isso aí, vamos ver como vai ser esse pedindo pra voltar, será? Acho que não foi, não. Tem Drive Rush já. Mais agarrões. Buscando mais alguns furras. De Drive Rush. Bomba agora, trabalhando muito bem ali com os Perfect. E fez um parry agora no segundo hit. E Ih, meu amigo. Ih, meu amigo. Cara, aí, pô, mano. Queria tanto que o Abel voltasse. Será possível? Acho que é possível sim o Abel voltar. Vamos ver, né? Acho que sim. Kind of contest with. We saw the same thing in LeChar versus Hot Dog, right? Where Hot Dog just couldn't really get it started. Vamos aguardar e descobrir, né? Vai que o Abel volte. Eu acho que é possível sim ele... o Abel voltar. Not only with the backdash, sure, it got checked earlier, but the ODDPs, it feels like they're connecting every single time because Uma is going for throw after throw after throw, and Chris Wong doesn't want any of it, and just able to bust out with Luke and really create that wall again. And then Uma doesn't feel comfortable in that spacing as well because vamos esperar, né? Situação específica. Tem como bater em projétil nesse jogo? Não, você só consegue usar projétil em projétil.
projétil, né? Mas aqui tem uma mudança em relação ao Street Fighter 5. Eu acho que todos os Street Fighters, pra falar a verdade. Tem uma mudança. A mudança é que projétil overdrive, que é o X, ele não tromba com projétil normal. Então o que acontecia antes? Você mandou a magia, um Hadouken. O adversário manda um Hadouken com 2 hits. Hadouken X. Antes, o seu Hadouken ia bater no Hadouken dele. E o Hadouken dele de 2 hits ia virar um hit. E ia na sua direção. Aí você podia dar outro Hadouken se desse tempo. E aí pronto, você ia acabar com o Hadouken dele. Agora não tem mais isso. O cara manda um Hadouken com 2 hits. Se você mandar um Hadouken normal, no caso você mandar um golpe que não seja overdrive, e o cara mandou overdrive, né? Esse é o detalhe, tá? Tem que ser overdrive. Eu tô falando 2 hits, mas por exemplo, tem um Air Slasher do 𝗔𝗽cie. Ele é 2 hits, mas não é overdrive, né? Ele pode fazer o forte, que é 2 hits, mas não é overdrive. Mas enfim, se o cara mandar overdrive e você mandar um normal, não vai dar trade. Se ele tem 2 hits, você vai continuar com 2 hits, vai passar suas magias e vai na tua direção. Então agora é normal com normal, overdrive com overdrive. Tanto ele aparecer no jogo, eu acho que tem chance sim. Acho que tem chance sim. Fala, Vinícius. E aí, mano? Fala, Sakuretsu. E aí, Lucas? Bom dia a todo mundo que tá chegando aí. E é isso aí, olha lá, o Big Bird foi campeão do World Warrior do Oriente Médio. Andy Walker, ele foi o campeão do World Warrior da República Dominicana. Gran Todakai, campeão da América Central. É isso aí, cara. Interessante aí os resultados dos World Warriors, né? Legal poder acompanhar isso aí. I'm making sure I'm crossing my T's, dotting my I's, and we are restarting game 3, so we're going to be getting back into that one. So, going to be able to see 𝗏 versus Chris Wong. Tem movimento que esquiva, de magia? Tem. Tem. Aí não é necessariamente todo mundo, né? O Xian ganhou o World War da região dele. Who knows? Rose isn't in the game yet, so I don't know if anybody else can read them. Indeed, all right. So we're going to get back into it, restarting game 3. See how it plays out. Yeah, he hasn't really been able to find any jumps. He has been successful with the parries. Vamos lá, galera. Vamos ver o que vai ser então nessa partida. Oh, again, the check, bro. The crouch medium punch. And I ride that one to the milli. I love it too because again we saw the first shimmy from 𝗏, no bite. Chris Wong checking with the crouch medium punch for the second one. It feels like he's ready each step of the way. Combos, cara. Tá lá, combos pesados. E aí, Chris Wong consegue então a finalização. Chris Wong gonna do the full sweep potentially. Chris Wong então já vai pro set point agora, hein? O jogo tá bom ali agora pra ele. And Chris, I love that. Just go into the OD Sandblast right after the throw tech. We'll see if 𝗏 tries to jump if we get another throw tech situation like that. Obviously, players vamos lá, vamos ver o que vai ser dessa partida, hein, meus amigos. After the distance that it leaves you at, this time finally finding a throw bait here. Ele vai fazer a ativação. Tá ali agora com o Feng, vai pro agarrão, ficando em vantagem. E aí busca o Drive Impact. Não conseguiu a reação ali agora Chris Wong. E aí acabou tomando combo, né? Tem que reagir ali ao Drive Impact, cara. Complicado. Mas tem que reagir. Combo. Tá no corner. Overhead agora bloqueado, ficando em vantagem. Vantagem de vida é do 𝗏. Busca agora o Drive Rush. Ele vai fazendo os fuas, tem que tomar cuidado que ele tava muito próximo. Ele ali foi mais perigoso. Yeah, he's big chilling on the other side of the screen, right? Luckily for him, Sandblast doesn't reach there, so he doesn't have to parry to avoid anything. E tem como, cara, tem Critical Art, é caixão, hein? Se não dropar, é caixão, hein, cara? Eu acredito que vai finalizar. Eu acho que vai matar ele. E tá lá. Finalizado o Chris Wong, então faz 3-0 e avança para a final da Winners. Tá na final da Winners, então. Checking his ticket right into Winners Final. Chris Wong, that was just the entire way
it didn't look like Chris showed any weakness. And players are getting better and better at checking the drive rush, right? You really have to force other situations. É isso, meus amigos. Tá lá então, final winners aí, tá? Tá definida aí então a final winners do campeonato. Vai ser o Chris Wong enfrentando o 𝗔𝗽cie. Ele mais tarde, né? Devemos ter um intervalo aqui agora. E eu queria agradecer ao Lucas Batista que mandou R$2 de donate. Tamo junto, obrigado pelo apoio, pelo acordando já com essa live top. Bom dia, pessoal. Bom dia, mano. Bom dia. E obrigado pelos R$2 aí de donate, tamo junto demais, obrigado mesmo pelo apoio. E lembrando, mano, você acaba de ganhar 2 tickets pra participar do sorteio do arcade, ok? Galera, quem não tá sabendo, a cada R$1 em donate aqui na live, você tem um ticket, né, pra poder participar do sorteio de um arcade ou hitbox. Se você for sorteado, você vai poder escolher, inclusive. Então, você ainda vai poder escolher se você for aí o sorteado. Só que pra isso eu preciso do contato. Então, Lucas, me fala aí, mano, o teu arroba e alguma rede social, beleza? Manda o seu arroba do Instagram aí, Twitter, e passa algum aí, me fala qual que é também, né? Me fala qual que é também. E aí, eu vou adicionar aqui. E aí, se você for sorteado no dia que nós fizermos o sorteio, eu entro em contato aí. Você não precisa nem estar na live no dia. Tá aí mostrando os 2 eventos aí que nós vamos ter presencialmente, né? CPT vai até que horas hoje? Cara, geralmente é só umas 2 horas, assim, em média. CPT online, 2 horas e pouco. Umas 2 horas e pouco aí, mais ou menos. Então, deve até umas 7 e pouquinho. Aí, talvez, né? Vai depender dos caras também. Vai depender dos caras também, né? Fala, 𝗔𝗽cie, salve, salve. Bom dia a todo mundo que tá chegando agora. Você jogava de que no 5? Eu jogava de Chun-Li. No Street Fighter eu sempre fui main Chun-Li, né? Desde o Street Fighter 4. Alguém vai viajar pra essa CPT aberta? Todo mundo, cara. Assim, tirando brasileiro, né? Não sei se você tá falando dos brasileiros. Se for os brasileiros, bom, você já deve até imaginar a resposta, né? Pra gente é complicado. Mas de fora vai todo mundo. Vai todo mundo. Igual foi na Evo, tá ligado? Que foi todo mundo lá e tal, né? Dos competidores, né? Então, dos competidores mesmo e tal. A Evo, tudo bem que tem muita gente casual, mas da galera competitiva vai todo mundo. Porque ou você pega essa vaga agora, ou tu se ferrou, né? Então, basicamente, todo mundo tem que participar, né? Então, se olhar a lista lá de jogadores, pô, tá todo mundo inscrito, velho. Mais fácil é achar quem não tá inscrito no torneio. Basicamente. E cara, falar pra vocês, hein, mano. O tema dessa personagem ficou muito fera. O tema dela ficou muito louca, velho. Sobre os brasileiros? Ah, não. Bom, até agora... não vi nenhum jogador falando que vai, né? Vamos ver, né? Vai que algum jogador anuncia aí que vai. Mas, até o presente momento, não vi ninguém, cara. Até o presente momento, não vi ninguém falando que vai. É isso, cara. Tamo junto aí, preguiça, tamo junto, velho. Essa boneca será de charge? Não sei, cara. Mano, esse movimento ficou muito doido. Cara, essa skin dela eu achei muito bonita, velho. Eu achei muito bonita essa skin aí dela. Mas falar pra vocês, cara, eu não duvido que eu vá testar essa personagem assim não, hein, cara. Eu gostei muito do gameplay, tipo assim, eu acho que eu jogaria com ela, hein. Falar pra vocês, hein, mano, se pá, eu jogaria com ela, cara. Já pensou ter gameplay aqui de hack aqui na live? Ekaterine, muito obrigado pelos R$5 de donate. Obrigado pelo seu apoio, valeu por estar fortalecendo nosso trabalho. Muito
Muito obrigado, porque isso ajuda demais aqui, tudo que a gente faz. Então, muito obrigado mesmo aí por estar fortalecendo o nosso trabalho aí. Valeu mesmo pelos 5 reais de donate. E, Caterine, me mande aí, por favor, seu arroba em alguma rede social. Me fala qual que é a rede social também, né? Pra eu colocar aqui pra você participar do sorteio, beleza? Me manda aí. Falou aqui, ó, tem uma dúvida. Como eu faço um comando de direções opostas? Tipo 4-6P. O comando é em ordem mesmo. Você aperta pra trás, aperta pra frente e aperta o soco. Então, no caso, você não tem que fazer ao mesmo tempo. Então, você tem que só apertar pra trás, aperta pra frente e aperta soco, que aí ele vai sair. Se tiver pra trás, com a setinha colorida, geralmente é amarelo, indicando que é um charge. Então, se for charge, você tem que apertar para trás, segurar. Lembrando que você pode segurar na diagonal também. Eu tenho um tutorial de charge onde eu ensino essas coisas ali, né? Técnicas para você poder jogar com personagem de charge e tal. Lembrando que não é difícil assim e tal, né? Muita gente se assusta e tal, mas não é difícil nem nada não, galera. Se você gosta de personagem de charge e abandonou porque achava difícil e tal, mano, veja o meu tutorial, cara. Tem um monte de coisa lá. Mano, eu vou tirar a música aqui antes que eu tome copyright. Mas enfim, né? Aí se tiver, você vai ter que carregar um tempinho. Aperta pra trás, segura um tempo e aperta pra frente e soco. E aí vai. Serve Discord? Serve sim. Pode ser o Discord também. Tan, 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 tan. Qual o mapa desses comandos? Os caras começam a mandar números, só vem os comandos de MK na minha mente. Quando o comando é assim, você olha pelo seu numpad. Ok? Eu tenho um tutorial também ensinando sobre isso. Você olha pro seu numpad. No caso, os números, né, do lado direito do seu teclado, se o seu teclado tiver o numpad. Aí você interpreta que o 5 é neutro. Então 5 é o meio. Se a pessoa falar 4 tá pra trás, né? Ali, digamos assim, tá pra esquerda. Então quer dizer que é o comando pra esquerda, pra trás. O 6 é pra frente, 9 é pulo pra frente, 7 é pulo pra trás, 8 é pulo neutro. Saca? É basicamente isso. Isso se a nomenclatura for, por exemplo, 4-6P. Na hora que a Caterine falou de 4-6P, eu interpretei na hora dessa forma. Isso é diferente se for, por exemplo, D1. D1 no Mortal Kombat, D é o comando. No Tekken também, por exemplo, downback 3. Downback é o comando. 3 é o input de ataque, no caso é o chute, né? Dá 1, por exemplo, D1, né? Igual a galera do Mortal Kombat fala. Seria tipo soco fraco, abaixado, né? Então depende aí também da nomenclatura, né? É porque a nomenclatura de comando de direcional vem primeiro, então aí você interpreta, né? Se o direcional vem primeiro, sempre vai vir primeiro. Se o direcional tá escrito DB, B, alguma coisa assim, F, aí você já sabe que ele não é por números, né? O movimento. É basicamente isso. 2F. Aí o 2 indicaria o comando pra... Mas 2F é frame, né? Nesse caso. Ele tá querendo falar 2 frames, né? Nesse caso aí. Mas se fosse... sei lá, 2D, tá ligado? Seria um 𝗔𝗽liche... É uma rasteira no caso, né? Baixo 𝗔𝗽liche, né? Basicamente. E Caterine, beleza, vou anotar aqui. O da Mei do Guilty Gear... o da Mei do Guilty Gear é um charge. O dela é um charge mesmo.
Então, por exemplo, Caterine, você vai ver lá que no jogo vai estar para trás e uma seta amarela. Então indica que você tem que apertar para trás ou diagonal, ok? A Mei é um personagem de charge no Guilty Gear. Então ela também participa do tutorial de charge lá. Então você aperta para trás, segura um tempo, ok? Segura, assim, geralmente é um pouco mais de meio segundo que você tem que segurar, ok? Depende do personagem, tem personagem que é mais rápido, tem personagem que é mais lento. Então assim, não é um padrão. Mas geralmente se você segurar mais de meio segundo, vai, tá ligado? Se você quiser fazer dessa forma, você pode ir segurando aí basicamente meio segundo aí que no geral vai, né? Às vezes um pouquinho mais aí também. Mas enfim, aí você faz isso, né? Segura o tempo pra trás, pode ser na diagonal pra trás também. E aperta frente e soco de uma vez, que aí vai sair o 𝗔𝗽ście dela. E tá lá, cara, o Wrestling Man agora vai jogar. Eu gostei de conhecer o gameplay desse cara aí. Foi interessante o gameplay dele. Vamos ver como é que o jovem aí joga, né? Melhor. Ele vai falar o Arm Peror. Arm Peror que fez algumas jogadas que eu achei legal. Vamos ver, né? Vamos ver, tem que ver, tem que jogar, já diria o mestre. Bom, a partida valendo pro top 8 da Losers agora. You have a different mindset. It's like grappler players just gravitate towards that archetype, and seeing him Vamos ver como vai ser. It's like riding a bike, but in a vai tanto S quanto H. O 𝗔𝗽ście acho que é isso mesmo, né? É tanto S quanto H e tal, né? Mas faz isso aí, Caterine. De início, pra você conhecer, segura pra trás por um segundo, aperta a frente e S, que aí vai sair o 𝗔𝗽ście. Testa aí agora aí que você vai ver que isso vai dar certo aí agora. Confia. Ó, vamos lá. Wrestling Man enfrentando Arm Peror agora. Ken combo agora trabalhando muito bem na sequência. Cara, eu tava estudando mais algumas coisas do Ken. E quanto mais eu estudo, mais eu acho esse personagem forte, hein, meus amigos. O Ken é um personagem muito perigoso nesse jogo. Complicado de lidar. 𝗔𝗽ście agora trabalhando muito bem. Ataque, consegue acertar agora. Arm Peror no limite, agora interrompido. Vai fazendo os parries. Tatsumaki em punição, que play, agarrão em punição. E aí, cara, eu não tenho mais o que fazer. Aí ia ter que fazer uma play dos deuses ali. Vamos ver. Vamos do agarrão. Capaz de projeto L. Todo jogo de luta lançamento, vocês podem esperar conteúdo aqui no canal. E aí, pra mim continuar, depende da galera também, né? A galera fazer matcherino, a galera assistir, esse tipo de coisa, né? Mas vocês podem ter certeza, cara. Mortal Kombat também vai ter conteúdo. Ele tá lá, level 3. O Wrestling Man tem que tomar cuidado. Apesar de que o Mortal Kombat tá muito caro, velho. E eu não sei se eu vou receber o jogo, né? Então, eu fico um pouco preocupado com isso aí. Nossa, tentou a leitura, não deu certo. Aí, meu amigo, morreu, hein? Vamos ver? Mas aí vai ter damage aí, tava muito ferrado. Tem que aceitar o chip damage ali sem barra de super. Ele é uma situação complicadíssima. Eu não ia dizer que é um checkmate de fato, porque o Arm Peror provavelmente ia ter que fazer pelo menos 2 sequências de pressão, né? Então o Wrestling Man ainda teria uma chance muito difícil, mas teria uma chance ainda de sobreviver. Você tá bem agora? Pressão. Boa, meu amigo, que punição, cara. Que punição foi essa? Meu Deus, nossa senhora, finalizou. Cara, o Arm Peror tá jogando demais. Arm Peror tá jogando demais. Cê é louco. Agarrão. E aí tentou a play dos deuses. Não pode elogiar, né, chat? A gente tem que entender isso, cara.
Não se pode elogiar a gameplay de ninguém. E haja pressão com o 𝗔𝗽cie, hein? Nice awareness from Korean Wrestling Man. That Light Dragon Lash is 0 on block and burnout. Canal foi interrompido. E vai buscando pressões agora. Com o Shoryuken. Conectou muito bem. Legal pra trás. É, e aí, finalizado. É isso, o Wrestling Man tá vivo ainda na partida. Bom shorts. Vai agarrando, buscando agora o suporte. Opa! Reações. Reações. Conseguiu ali parar muito bem. O avanço do 𝗔𝗽cie. CPT Brasil é daqui 2 semanas. 2 semanas temos CPT Brasil aí. E aqui vai ser Dry Rush pros 2 jogadores, mas aí o Arm Peril foi super fraco e conseguiu aí ter a opção ali primeiro, né? Dá-lhe combos. Um ótimo dano. Mais Hadoukens. Vantagem todo do Arm Peril, rasteira. E chute mega agachado, acertou e aí vai ter caixão. É, consegue levar 2 a 0, cara. O Arm Peril tá jogando muito bem. O Arm Peril tá jogando muito bem, tô gostando de ver a gameplay dele, hein? Caraca, mano, e assim, ontem ele fez algumas plays legais. O Wrestling Man eu achei muito bom o gameplay dele. Mas assim, o Arm Peril hoje tá jogando muito melhor, cara. Meu amigo. Trades acontecendo, hein? Ó, o Shoryuken. Opa, Dry Impact. Ah, aí, ó, umas situações que eu falei que é checkmate. Aí isso tá morto. É por isso que eu falo, cara, burnout nesse jogo. Ai, cara, é complicado, mano, é complicado. Chute médio, pegou, Drive Rush. Mais Drive Rush. O que vai acontecer? Bom parry perfeito. Vou agarrar, não deu certo. E a vantagem dele agora é do Wrestling Man, que tem um charge ali feito já. Bom avanço. E aí vai pro Fang. E será que mata? Não, esse aqui ele ficou muito alto. Bom, a vantagem é do Wrestling, né? Mesmo em burnout, ainda assim ia ficar difícil ali tomar um comeback ainda, né? Mas se tomasse um H1 pra trás, aí sim, aí sim. Não, é engraçado, né? O jogo ainda tava bom pra ele, porque tinha uma vantagem muito grande. Mas se tomasse um H1 pra trás, pô, era o suficiente pra ele tomar um super comeback ali. E opa, Short Super, tá muito alto. É, mas ainda assim vai dar pra combar, né? Pelo menos. E agora forçou o burnout. E agora é o momento que o Wrestling pelo menos tem barra de super. Mas olha lá a pressão. Olha lá. Shoryuken, super. E acertou, acertou. Agora não pode defender, cara. Se o Emperor encurtar a tela e pressionar o adversário no corner, já... Ah, se bem que o Wrestling tava pra pegar a primeira barra. Trade acontecendo e recuperou as barras. Agora quem tá ferrado é o Emperor. E aí que vai ser? Combo. Vai com furra pra poder encurtar a tela agora. Tá fazendo os parries. Wrestling Man, por mais que o adversário esteja em burnout, ele não tá querendo se aproximar muito ali, porque ele também não tem muita barra de drive, né? Então, pra ele tentar aproveitar o burnout, ele teria que se expor. O que aconteceu? Nossa, cara, já imagina a cara dele nesse momento. É isso. É isso. Bom, tá lá então. O Wrestling Man vai tentando fazer esse comeback agora do placar. Agarrão interrompido. O que vai ser? Mais 𝗔𝗽cie, cara. 𝗔𝗽cie é uma jogada muito boa. Buscou o Drive Rush, usou o soco fraco e como pegou, né? Ele conseguiu combar com o médio. E tem combo pesado. Tá lá, cara. A Emperor vai ficar no corner. Boa sorte. Hadouken. Wrestling Man abdicou o corner. Que isso? Aí ficou bom demais, vai. A Emperor tá falando aí, obrigado, mano. Duelo entre cavalheiros aqui. É isso. Nossa, 𝗔𝗽cie de uma vez. Tem inserindo overdrive. Boa jogada pro Wrestling Man. Hadouken agora pegando ali mais próximo.
E mais Drive Rush. E aí vai pro Super. Pra buscar a finalização logo, né? Pra poder levar logo o round. Opa. Nossa, conseguiu a contestação. O que importa no final é que deu certo, né? O que importa no final é que deu certo, mas foi de fato mais arriscado aí. Bem serinho. Consegue pegar. E aí vai ter combo. Both players right here slugging it out in the middle of the screen. Yeah, leaving a gap because the jab will not link in that medium punch. So now big corner carry opportunity. E vai pra cima. Oh, I completely lied. That was so smart. Nossa, pra tiro de shorts deu errado. E finaliza. Wrestling Man tá no jogo, guys. Tá no jogo. Definitivamente ele tá no jogo. Consegue acertar ali agora a sequência. Boa shorts. Não foi interrompido. Finally found the crouching medium kick now. The OD fireball gets the knockdown, letting Korean Wrestling Men get his offense going. We're back to the neutral for now, though. And yeah, man, that drive rush there, medium kick. Cara, olha a vantagem que o Wrestling abriu, hein? Agarrão. E show o Yokin lendário no Lay Cap. A Duven acertando, muito próximo. E faz agora ele a ativação. Opa, não! Meu Deus, o que aconteceu? Mas acertou o agarrão. Tá lá, cara. Tá lá, 2-2, tudo igual, cara. 2-2, tudo igual. O que aconteceu agora? Os dois jogadores ali acabaram dropando ali e tal, mas o que importa é o resultado final, cara. É isso. Acontece, hein? Drive Rush sendo bloqueado e faz o agarrão agora. Top de pokes. Armper na vantagem, fez o curra forte. Essa jogada aqui tem que tomar mais cuidado, né? Essa curra. Fazendo os parries, agarrão, tem acesso ao outro loop. Acertou. Oh, faltou o combo. Mas ele fez a ordem errada também, né, o Armper? Aí isso ajuda, né, cara? E aí acerta no outro jump e finaliza. Ali ele, pô, mano, ele fez a ordem contrária do string. Aí não tem o que fazer, né? Agarrão, derruba o adversário. Agarrão, mais uma vez, manda o adversário pro chão. Drive Rush. E combo. Nossa, o que aconteceu? E aí vai tomar super. E é isso. Burnout. E nossa, reagiu. Olha lá, é isso que eu falei. É assim que você tem que fazer. O cara deu Drive Impact em você, você tem que mandar super. O que é super difícil, inclusive. E vai ter combo. E agora? Ativação. E faz o agarrão agora. Nossa, conseguiu a finalização. É isso, meus amigos. Nós vamos então para o Final Round agora. Nessa partida. Final Round aqui, valendo tudo. E nossa, levantou. Boa sorte. Boa sorte, porque isso aí vai doer. Parry? Não! Nossa, acabou complicando. Drive Rush, trades, parry perfeito. Cara, por que ele não jogou o adversário no corner? Nossa, ainda mais que ele tava com pouca barra de drive, ia ser tão bom. Nossa, ele interrompeu um Dragon Lash. Nossa, entrou em burnout, ele tem super. Nossa, errou. Acertou ainda. Caraca, mano. O Wrestling Man arriscou o jogo inteiro agora. Tudo bem que tá em burnout, tem que arriscar uma hora mesmo. Vai tomando pressão. Overhead. Nossa, foi bloqueado. Foi bloqueado, ele tentou a leitura. Aí deu ruim. Ele tentou fazer em leitura porque a play não pegou.
Não foi por causa disso, né? Ele tentou fazer a leitura ali, porque ele não acreditou que ia reagir, né? Aí ele achou que não ia conseguir a reação. Mas isso aí, me falaram que dá pra confirmar, mas que é muito difícil. Então, muito jogador faz leitura. Já vi até o Tokido fazendo assim. E, bom, não lembro agora se ele acertou, mas se errar, já era, né? Se errar, já era. Você acha que a Capcom vai mexer no Ken? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Vai mexer sim. Mas falando nisso, como as pessoas usam o ataque de charge instantaneamente no meio de um combo? Isso é outra coisa que também tem no meu tutorial de charge, que eu ensino pra vocês. Como você consegue esconder o charge. Muita gente acha que você jogando com o personagem de charge, você tem que ficar fazendo o charge o tempo inteiro e tal, né? No meio do combo, você consegue esconder o charge. Você pode, por exemplo, dar um slasher, close slasher, por exemplo, da Mei e aperta pra trás. Então você cola no adversário, dá slash e já aperta pra trás. Aí você dá, por exemplo, um slash agachado, saca? Ele no seu adversário, você já tá apertando pra trás desde o primeiro comando. Você aperta o comando do neutro, colado no adversário, já aperta pra trás. E aperta de novo um comando pra trás, tá ligado? Ou outro slasher, ou 2D, né? 2S, quer dizer, alguma coisa assim. E aí cancela. Aí cancela. Depois disso aí. Basicamente. A live repetida, rerun no caso? Não, não, mano. Sempre que for rerun, vai estar escrito no título da live e no fixado do chat, ok? Sempre que tiver, vai estar aí pra facilitar aí pra vocês verem, porque, pô, a ideia do rerun é facilitar pra galera assistir a live, né? Não é beitar ninguém e tal, né? Não elogia antes de acabar o jogo, verdade, não pode elogiar, cara. Não pode elogiar o cidadão, cara. Você elogia, vem ali a zica, vem tudo, né, cara? Tudo ali, mano. Não se pode elogiar o cidadão, cara. Essa é a regra, mano. Essa é a regra. Não se elogia. Não se pode elogiar, mano. Elogiou, já era. Elogiou, já era. É isso. Samuel, muito obrigado pelo follow. Seja bem-vindo, mano. Tamo junto. O que você acha que eles vão mexer? Cara, eu não sei, mano, pra falar a verdade. Eu sei que é muito forte. Eu não sei que eles iriam mexer, porque não pode deixar o personagem fraco também, né? Também não... Eles não podem mexer e deixar o personagem fraco. Então eu não sei o que eles vão mexer. Mas eu acho, cara, pra mim, quem beira o top 1 do jogo. Pra mim, o Ken beira o top 1 do jogo inteiro, mano. Eu acho o Ken muito forte, cara. Pessoalmente. É isso aí, cara. Enel contra o King, dois jogadores já competem há muito tempo aí, né, cara? Interessante. Bom, vamos ver o que vai ser. Partida valendo também pela Losers, né? Right? It's that same kind of story where it's like, if I had to get eliminated by anybody, I'm glad that it's you, and it's definitely the anime moment where it's like, it's your turn now, man. Carry on my will, and we're gonna see it. There's a will, there's a way. One of these. Bom, vamos lá. Olha o King, o rei do óleo, vai enfrentando Enel. Enel que disse que seu nick aí pode significar várias coisas aí que você quiser, cara. Você pode até escolher aí o que você quer que signifique aí. E o Oil King tem esse nick por causa do cabelo dele, porque ele passava muito gel no cabelo. Aí colocou o nick de Rei do Óleo. E vamos lá, cara. Vai buscando mais alguns 𝗔𝗽esse ali já no início. Olha o King, jogador aí que jogou de 𝗔𝗽cie em sua história no Street Fighter 5. Começou com a Manon no Street Fighter 6 e dropou ela pra pegar quem? Pegou a 𝗔𝗽cie? Não, pegou quem? Exatamente, você tinha acertado quem, mano. É isso aí. Perfeito. Buscando agora a rota de corner carry pra empurrar o seu adversário pro canto da tela. E aí buscou ali o Rising. Aí deu errado. A gente já sabe o final dessa história. Não pode errar nesse jogo, né? Errou, já era. Agarrão. Look at that, another big read right there. He got him with the throw on the parry attempt.
E manda de novo ali agora o Rising. É interessante que nós temos aqui um duelo de 2 jogadores que manda Shore no E-Cap mesmo sem dó. E ótimo level 1. Ótimo level 1. Não, são 2 jogadores que não tem dó de mandar o Shore não, hein. Mais agarrões. Oh, he actually got the punish, but not ready to respond with it now. Que vai ser? Burnout, this is very scary. You gotta fight for your space. Yeah, but now burnout right back at you. So no drive impact ready, and you see the buffer right there. Do not press any buttons. Soco médio aí pegou em counter e realmente caixão na sequência. 1 a 1 nos rounds, tudo igual. Drive Rush, padrão de sempre, né, cara? Buscando a pressão pro Drive Rush. Ali, se eu não me engano, era punível. Se eu não me engano, era punível. O problema é punir, né? Mas tem como. Agarrão agora em sequência. Enel na vantagem. Não fez o Shores dessa vez. Aí tem combo. Vamos ver se vai pro level 3. É isso mesmo. O adversário vai ficar com nada de vida. Então, vale muito a pena. Vale muito a pena pra ele. Fica no limite agora ali o King. Vantagem do Enel. E aí faz o agarrão em punição. E finaliza. Dark do Resident. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Ali não tinha muito o que fazer, né? 1 a 0 agora no placar. 2 jogadores muito ofensivos. O Enel eu diria que é mais neutro ofensivo. E o King não, ele é loucão mesmo. O King é loucão. Ele vai pra cima mesmo e é isso, né, cara? Mas é o jogo que a gente conhece dele. Vamos ver se vai ser assim no Street Fighter 6 também. Tudo bem, jogar de Rashid, né, cara? Pô, Rashid jogando neutro aí, zoneando e tal. É só o 𝗔𝗽cie𝗶𝗲 que fazia internacionalmente, né? O resto é pra cima mesmo. Tudo bem que o King fazia isso aí até demais, né? E agora, overhead, vai pressionando 𝗔𝗽cie𝗶𝗲. Já teve o sorteio que a gente fez aqui do Mortal Kombat ou Street Fighter, né? Agora o sorteio que a gente tá fazendo é de um arcade ou hitbox. Se você quiser participar, basta mandar uma donate. A cada R$1 você tem um ticket, mas mande também o seu arroba em uma rede social, né? Porque eu tenho que ter teu contato, né? Porque se você for sorteado, tem que entrar em contato. E dá-lhe Drive Rush, consegue a finalização ali agora. Levou muito bem. Drive Rush. Mais Drive Rush. O jogo é assim. É Drive Rush pra pelado. Rising pra fazer a compensação. Os Hadokens. Derruba ele agora o oponente. E vai pro Drive Impact. E tá no corner. Nossa, levantou apertando o botão. Deu errado. São 2 jogadores que costumam muito fazer isso, pra falar a verdade. Ambos são players que tem um histórico aí de levantar apertando o botão. E bom, se fizer isso e o adversário pressionar antes, você morre, né? Foi exatamente o que aconteceu. Os Hadokens. Mais Hadokens. Buscando Sun Blast também pra poder zonear no adversário. E haja Hadouken, Opa, vai punir. Cara, você tem que percorrer uma certa distância, né? Tem um tempo que você tem que percorrer até que você possa se defender ali vindo do Drive Rush. Se isso acontecer, né? Você tem que tomar cuidado. Ele vai agarrar, não deu certo. Busca soco médio. Caiu no time. É isso, meu amigo. Vai morrer. Ali. Tá morto. Tá morto aí nesse caso. Consegue então a finalização. Ken has a great block string to catch backdashes and jumps, which is the jab into the stand medium punch. That will beat you trying to backdash or jump out. But he hasn't really represented that yet, right? So NL betting big and betting well. Yeah, gotta have the check on deck.
Vamos lá, cara. 2 a 0 até agora, então, para o Enel nessa partida. Tá complicado pro Royal King, cara. Tá complicado ali pra ele. Drive Rush. Drive pro combo agora. Combo muito bem. Tem Rise. I love that too. If it's not parry on hit, it's buttons on hit. Yeah, you can see NL. He's just taking this slow tempo. He's got the fireballs on deck. He's got the life. Muitos Hadoukens, hein? Oh, this is a slight Soco fraco pegou bem. making him with the throw. The little micromanagement of his spacing has been so on point. Tem combo agora, o Enel vai finalizar. Meu amigo, tá difícil pro Royal King. Tá difícil pro Royal King. O Royal King sendo totalmente dominado nesse jogo. Bom, shorts. Tá monetizando blast. Tá por aí zoneando. O Royal King tenta pegar espaço. A vantagem até agora é dele. Back again, not afraid to dash forward, really mixing it up with the drive rushes and the regular dashes. You can see after the drive rush, this time perfect jump back, but no. Drive rush in, get perfect parried, and I was going to be able to corner carry with the subsequent combo. Bom, drive rush agora poder pressionar, apesar de que ele também eu acho que também era punível. Mas o problema é que você tem que mandar shorts ali basicamente pra poder garantir. E aí vai pro level 3. Deve finalizar, vamos ver. Vamos ver se finaliza aí de fato. E finalizou. Pegou fogo ali no final e aí realmente foi morto. Olha o King, então ganha aí o round. Mas tem que finalizar, cara. Tem que pontuar. Senão vai tomar um 3 a 0. Pulo, conectou. Agora vai ter full combo. É agora, mano. Agora um é do Royal King. Tem que fazer valer, cara. Tem que fazer valer, Royal King. Pressão, tem acesso ao throw loop. Busca drive rush, agarrão. E aí, o Royal King, ele falou, o que eu faria se fosse nessa situação? Eu ia mandar um short, velho. Aí ele foi lá e defendeu o short do adversário. E agora o Enel vai ter que fazer comeback, mas não terá comeback. Finalizado, então, o campeão da Evo Japão ganha sua primeira partida. Primeira partida, então, do jogo do Royal King. O rei do óleo vai tentar fazer o seu comeback. Mais Hadoukens aparecendo e faz o agarrão agora, como teve uma tentativa provavelmente de parry, né? Chegou ali como punição. E acesso ao throw loops, olha lá, cara. Olha o perigo, mano. O jogo do Enel tá indo embora. Drive back. Ah lá, isso aí é o checkmate que eu falei pra vocês. O que o Enel podia fazer? Chorar. É isso que ele podia fazer. Porque se ele pula, ele toma. Se ele aperta o botão, ele toma. Se ele fica parado, ele toma. Então, e se ele teca, ele toma também. Então, o que ele pode fazer? Chorar. É isso que ele pode fazer. Chorar e torcer pro adversário errar o tempo. Se o adversário acertar o tempo, acabou o jogo pra ele. E dá-lhe como. É por isso que eu falo, burnout, cara. Se você escolher propositalmente entrar em burnout, tenha muita consciência do que você tá fazendo, cara. Tenha muita consciência. E toma cuidado. E vai ser try impact. Opa! Reações. E o jogo tá mudando. O jogo tá mudando. Vantagem todo do Royal King. Uma barra de drive pra cada um. Captain os parries. Hit médio, não teve confirmação. Ah não, velho, para, mano. Mentira que o Royal King fez isso, velho. Mano, isso foi muita cara dele, velho. Isso foi muita cara dele. Mano, o cara jogou, mano, o cara tava numa vantagem enorme. E ele falou, mano, eu vou dar um all-in aqui, mano. Eu tô com muita vontade de dar um all-in, saca? Nossa, mano, a vantagem é toda minha. Eu posso controlar o jogo e ganhar a match aqui. Mas eu vou arriscar tudo, mano. Eu vou arriscar tudo. Vai que, né, velho? Vai que pela emoção da partida. Cara, isso foi muita cara do Royal King. Bom, mano, o Enel tá o tempo inteiro. Essa é a terceira vez que o Enel levanta no Rising na terceira string. E sabe o que é o pior? É que ele fez isso pela terceira vez, sendo que a última deu errado. E ele mandou de novo e dessa vez pegou. É isso, mano. Temos um jogo, cara. 2 a 2, tudo igual. Super. De novo o Royal King tomando essa play.
Drive rush, agarrão agora, derruba o adversário. Os counter não pegou. Drive reversal. Soco, putz grilo, como é que esse soco pegou, mano? Não sei, mas sei que deu certo. Ele errou o perfect. Agora o Enel. Nossa, que play! Meu Deus, o que que ele fez? O adversário tava no chão, velho. Enel, o que que você fez, cara? É, acontece. Ih, se ferrou. Se ferrou, tem que ganhar a barra logo. Tem que ganhar a barra logo. Não pegou ainda. Agora pegou. Vamos ver. Recuperou as barras de drive. Nossa, ele agarrou! Meu Deus! Meu Deus! Enel é o nome dele, cara. Enel é o nome dele. Ele agarrou o drive impact, mano. Que foi esse round? É o melhor round da história de Street Fighter. Mano, de novo. Nossa, cara, será que o King tá fazendo de propósito? No Street Fighter 6 eu acho uma coisa difícil de acontecer, mas vai que, né? Porque ele faz o adversário ficar longe das barras, mas, cara, difícil, hein, mano? Difícil. É agora, drive rush, agarrão, acho que só tá tomando mesmo. Faz o parry. Mais Hadoukens, ainda mais agora, olha, tem menos vida aí. Drive rush trade? Pegou? Uai, ele resetou, mas ele tava com muito dano ainda pra causar. Nossa, entrou em burnout, cara. Isso é muito Oil King style. E aí morreu. Aí morreu. É por isso que eu falo. Toma cuidado, mano. Toma cuidado. Enel faz 3-2 agora. E uma luta boa, galera. Luta boa, mano. É. Meio doidão a partida, mas foi uma luta muito boa, cara. Gostei aí de ver. Nunca entendi o competitivo de Street Fighter. Dark do Resident. Mano, tu vem de alguma outra cena competitiva? Tu vem, sei lá, do LoL, alguma cena assim? Como é que é? Não, burnout nesse jogo, é igual eu falo, você entrou em burnout, cara, saiba muito bem o que você tá fazendo. E tem um plano B. De preferência um plano D também. Um plano F, um plano J. É bom ter vários planos, pra falar a verdade. Mas é isso. Luta legal, cara, luta legal. É das melhores lutas até agora, pra falar a verdade. Minha visão aqui. E dá-lhe combos ali, né? Mostrando aí os melhores momentos aí dessa partida. Bom, a gente deve ter um intervalo agora, hein, galera? Deve ter um intervalo aí. Antes de continuarmos aqui então com o evento. Yeah, man, it was great stuff. This is a little bit of the Oil King comeback, right? We saw the throw loops, perfect bait on the ODDP as well. And that was one of the things that kind of slipped through the cracks in Game 5 was Oil King just couldn't get that last read on the ODDP, right? He had gotten the corner pressure going, and now woke up with it. É isso aí, galera. Daqui a pouco, então, a gente deve ir pro intervalo e depois, quando voltarmos, nós vamos ter uma contra Wrestling Man. Nós vamos para o top 6 aí do evento. É interessante a escolha de look do Enel, né? Eu prefiro muito mais o Ken, cara, sendo bem sincero, assim, eu prefiro bem mais o Ken aí pro jogo. Como é que você agarra com 2 km de distância? Então, a animação fica meio estranha, mas é porque o Dry Impact se aproxima muito, né? Aí às vezes acaba que o agarrão pega ali no final, mas é porque ele se aproxima bastante, acaba sendo meio estranho mesmo. E esses agarrões cortando Dry Impact, é normal isso? É normal, o Dry Impact ele tem armadura. E não tem invencibilidade, né? Se tivesse invencibilidade aí sim, mas não é o caso, então ele toma Dry Impact, você pode dar agarrão, pode dar agarrão de comando, pode fazer a festa aí. Lembrando aí, ó, tá na tela pra vocês, World Warrior, pessoal. Você que quer ir para o Mundial de Street Fighter ou jogar um torneio legal, um torneio da hora, se inscreva no World Warrior do Brasil, ok, pessoal? Eu tô organizando o World Warrior do Brasil
e nós vamos dar uma vaga direta pro Mundial. Quem não tá inscrito, vocês já sabem, né, mano? Esse é um torneio WW. Eu deixei também nas redes sociais ali pra vocês. Tem no grupo do WhatsApp do BR Comitê também, no grupo do WhatsApp. Inclusive, se você não tá lá, entra no grupo do WhatsApp. Lá também tem pra vocês. Então, já deixei tudo pra facilitar você que quer jogar os torneios aí do World War. Nós vamos para a segunda etapa, então participem, ok, galera? Participem aí, tá aí a inscrição aí pra vocês aí, ok? Então, então vamos lá, rapaziada, participem aí do torneio do World War. Lembrando que nessa quarta-feira já tem mais uma etapa do BR Comitê, né? Nessa quarta-feira tem BR Comitê aí também normal, né? Não World War, né? E é isso aí. E aí, palestrino, salve, velho, salve, salve. Chegou aí pra poder acompanhar o torneio que vai dar vaga pro Mundial. Daqui a pouco nós vamos conhecer o cidadão que vai representar sua região no Mundial de Street Fighter. Vamos acompanhando aí ainda, mas um dos jogadores que nós estamos assistindo aqui vai para o Mundial ainda hoje, né? Nós conheceremos quem vai pra lá. Então, muito importante. É isso, né, galera? Vamos aguardando aí, cara. Vocês vão jogar o jogo do 𝗔𝗽će? Vocês vão jogar o game do 𝗔𝗽će aí, galera? Eu tava olhando os jogos indie esses dias. Vocês manjam de jogos indie aí, velho? Depois me recomendo os jogos indie aí, galera, com história legal. Eu queria conhecer um pouco mais. Tem muito jogo indie que tem uma história bem bacana, né? Queria conhecer um pouquinho mais aí, jogar mais alguns aí. Tem algum jogador brasileiro participando? Não tem não. No caso, os torneios online, CPT ONLINE, ela é por região. Então, os brasileiros não podem jogar essa região. O Brasil tem uma região própria. Então, o brasileiro só pode jogar a região Brasil, né? Essa aqui é a do leste asiático. Aí, como a CPT online, ela é travada por região, aqui só pode jogar os jogadores do leste asiático, né? Que é a galera da Coreia do Sul, a galera de Hong Kong, Taiwan e Macau. Ori. Não sei, Ori é? Já vi muito falar de Ori também. O jogo já vi bastante a galera comentando também dele. O Pocket 𝗔𝗽će ele foi feito também pela galera da comunidade, basicamente, né? O pessoal que fez o Pocket 𝗔𝗽će é um pessoal que é bem ativo na comunidade aqui de Street Fighter, né? A galera que já conhece. Então, os caras que desenvolveram o Pocket 𝗔𝗽će é uma galera que já é bem presente na nossa FGC também. To the Moon é um indie fantástico. To the Moon. Deixa eu ver aqui. Quer jogo de campanha? Sim, o meu foco seria mais campanha mesmo. Eita, pô, peraí. Peraí, não me dá copyright não, pelo amor de Deus. E ele é RPG, legal, cara. Esses dias eu tava comentando sobre o... Pô, esse To The Moon parece da hora, hein, cara. Eu tô olhando aqui umas fotos dele. Eu acho legal essa arte, tá ligado? É pixel art? Isso aí não é pixel art não, né, mano? Esqueci o nome, não sei como é que fala. Mas parece legal, cara.
Esse To The Moon parece da hora, hein, cara. Mas o que eu acho fera de jogo indie é isso aí. Eu vi alguns que com história bem legais e tal. Mas eu não conheço. Conheço muito. Eu jogo Hades ainda não, mano. É outro também, né? Que a galera fala muito bem. Tem que jogar ainda. Eu tô zerando o Tormented Souls. Hoje eu acho que eu zero ele, mas vou zerar off-stream. Hoje, se pá, depois da live aqui, eu já vou zerar o... Vou jogar o Tormented Souls. Vou tentar zerar ainda hoje. E... Enfim, né? Vou tentar fazer isso aí, né? Tentar zerar o Tormented Souls e aí eu volto pra saga Final Fantasy. Aí eu vou zerar o Final Fantasy 13 e 2 e o Final Fantasy Line Returns e jogar um pouco do Final Fantasy 14 ali. Apesar de que eu acho que antes disso eu vou terminar de ler, eu vou ler o mangá da Sakura, né? Ler o mangá da Sakura também. O Pocket eu ainda não joguei online não, tô zerando o modo história ainda. No MK1, quem você anima de jogar quando pegar o jogo? Ah, eu sou main Kitana no geral, né? MK9, MK10. Eu era main Kitana. No MK11, eu joguei com a Kitana, mas não fui tão fã da gameplay dela. E aí eu fui pra Scarlet. Mas a primeira que eu vou testar é a Kitana. E eu tô curioso pra testar o Shao Kahn e testar a Nitara também. Quero ver qual que é a ideia dela, porque eu nunca joguei com ela, né? Mas as antigas, né? E o Scorpion, né? Eu jogava com o Scorpion também no 9. Então o Scorpion eu vou testar também, né? Vou testar o Scorpion também. Então... Foco principal, Kitana. Mas irei testar Shao Kahn, Nitara e Scorpion. Aí também. Jogou o 15 e o 16? Sim, o 15 a gente fez a saga inteira aqui. Zerei ele, as DLCs, os outros jogos dele, vi o anime, filme e tudo mais. Nossa, mano, muito bom, inclusive, cara. Nossa senhora, mano, muito bonito também, tá ligado? O Final Fantasy 15, velho. E... o 16 eu não joguei. O 16 já saiu pra PC, galera? Eu não lembro, cara. Inclusive, o pessoal gostou do 16, porque eu vi umas matérias aí falando que parece que deu prejuízo e tal. Alguém sabe aí o que deu? Alguém sabe se deu bom o jogo? Não saiu pra PC ainda não? Ah não, então tá de boa. Vou ter que pular aí de jeito ou de outro. Assim, eu acho que depois de Tormented Souls eu vou ler o mangá da Sakura mesmo, né? Então, de jeito ou de outro eu vou ler o mangá dela primeiro pra finalizar. O quanto antes o mangá da Sakura. Mas depois disso eu vou jogar o Final Fantasy 14 primeiro. Eu vou jogar o 14 primeiro, vou jogar a versão gratuita por um tempo. E aí depois eu vou fechar a saga do 13, né? Fazer o 13 e 2 e o Line Returns. Basicamente, eu tô fazendo na ordem decrescente, né? Então eu comecei a saga aqui pelo 15, aí eu faço os primeiros que eu tenho, né? Também quero fazer outros Final Fantasy também, né? Mas eu vou rejogar todos. Então eu comecei pelo 15, aí acabei zerando o 7 porque eu já tinha ele aqui. Aí eu zerei o 13 também porque eu já tinha. E aí eu joguei o restante das DLCs do 15. E aí agora eu vou pro 14. E aí eu vou... Aí eu vou diminuindo, né? Aí eu vou diminuindo. Aí alguns que eu já zerei eu vou zerar de novo, tipo o Tactics também e tal. O 10 eu acho que eu não vou jogar não, porque eu já zerei acho que 2 vezes ele, então... Ele em especial acho que eu não vou jogar de novo não. Talvez eu jogue só o 10-2 lá, né? O jogo vendeu bem? Ah, não, então tá safe, velho. Cara, eu odiei, mano. Eu juro pra você. Eu odiei por causa da gameplay, né, cara? Eu não suportei aquela gameplay, mano. Talvez eu dê uma chance de novo pra ele. Eu vou ver direitinho no futuro aí. Eu dei uma chance de novo pra ele, porque eu tenho ele aqui, né? Então eu joguei ele, né? Mas o meu problema é a gameplay, velho. Putz grila, mano. Eu não gostei da gameplay do 8, mano. Mas talvez no futuro eu dê outra chance. A história eu tava gostando, saca?
Mas enfim, o melhor é o 9. É, eu vejo muito o pessoal falando que o 8 é tipo isso aí, ou você ama ou você odeia ele, né? Eu vi muita galera falando isso aí. O pior é isso, mano. O pior é que eu realmente odiei esse jogo. Caraca, velho, eu não aguentei, mano. O pior é que realmente é isso, mano. Mas a história tava legal, cara. Eu acho que é por causa da gameplay, tá ligado? A gameplay é muito única dele, né? Então eu acho que é muito dessa pegada, né, cara? Então, enfim, né? O 9 eu nunca joguei, cara. Assim, eu toquei ali, joguei 1 hora e parei, né, na época, mas eu vou jogar aí depois. Tem DP que é Command Grab? DP que é Command Grab? Não, depende, porque eu não sei se eu entendi. DP é o comando, né, de Dragon Punch. Ou reverso, né, depende do que você está falando, né, geralmente é o comando. E Command Grab é outra situação, né, o Command Grab não é nem reverso e nem Command Dragon Punch. Então basicamente não, né? Basicamente não. Bom, vamos lá. Uma contra o Wrestling Man Mirror Match de Jdź𝗽ście. Legal, cara, vamos ver. Uma já entrou ali no burnout, mas ele tem um ataque, né? Então tem que aproveitar. Tomou combo agora. E enquanto ele toma esse combo, vai ficar travado a sua barra de burnout. E é bom o Wrestling Man colocar o adversário perto do canto da tela. E nossa, cara, ele faz muito essa play. Opa, dropou. Ele faz muito essa play, cara. Ele finalizou, cara. Mano. Essa jogada que ela fez é um instant overhead. Só que se ela parar no instant overhead ou ela continuar, independe disso, ela vai ser extremamente punida. Então é mais complicado pra 𝗔𝗽ście. É uma jogada que no geral é mais arriscada, né? Mas o cara tá mandando, tá dando certo, tá ótimo pra ele, né? Vamos ver o que vai ser. E aí busca o ataque, deu certo agora. You gotta be kidding me. He put him in a situation where Uma's like, it's my turn to press, right? And he said, no, it's our turn to press. That was very fast. That's what I expected. There is only forward in this matchup. All right, then. Walk it down. 1-0 no placar agora. Now back to the neutral. Yeah, Uma, you can tell the hesitation is there now. With the way that first game went down, he realizes he can't just go full face roll. Fazendo os parries, parando muito bem. By Luke earlier, 𝗔𝗽ście's doing the same thing to me right now, and no 𝗚kie situations have been working out. And I love this too. Uma's not afraid to bust out either. Nice. Dive kick up under. Fez lá agora. Excuse me. Nice, perfect parry. Perfeito. Everything is getting stuck, whether it be a crouching medium kick, a stand heavy kick. Oh, big punish counter. I think you're done. Yeah, Uma big combo on that one. Thought Korean wrestling man would commit to a throw. Vai pro super e consegue a finalização. É isso, o Wrestling Man então consegue levar o round agora. Yeah, and that huge punish counter really spelled defeat. Now Korean wrestling man, I mean, it was the perfect parries that helped him get control in the last set as well. So representing them. Nossa, linda jogada, cara. Essa play foi boa, hein? Nice knockdown. Let's see how this goes. Uma with the pressure. Essa jogada foi muito boa. The parry comes out again. Not afraid of another grab. Ooh, well, just a storm catching the recovery. Now Uma locked in the corner yet again here, trying to make his way out. Vai ser muitos agarrões, hein, cara. Tem selinho, pegou bem. Com o dive. E vai pro Fang, tá lá. Opa! Finalizado. Uma nova margem. Tá no neutro. Fez ali agora o Fua da magia, né? Esse Fua dela, você pode ver que lá da barra de drive do Uma, né? Embaixo da vida, tem um símbolozinho do Yin e Yang. Opa, level 3, deu certo. Isso aí é o Fua dela. O Fua fraco é uma magia, o médio é uma extensão de combo e o forte é pra combar, né? Ele basicamente, como se fosse isso aí. E aí ela precisa fazer isso aí, fazer esse movimento que ela dá um chute pra cima. E aí é onde que ela carrega. Nossa, Wrestling Man, o que você fez no seu jogo? Meu Deus, se mano, checkmate aqui. É sim, é só ele conseguir uma pressão e já era. Aí, ó, pronto, acabou.
He's gonna tie the setup like that. É isso. É, finalizado. Então, assim, ela precisa... Essa é a mecânica da 𝗔𝗽ście. Ela precisa fazer esse FUA pra ter acesso ao golpe. Aí ela tem o charge, fica ali um FUA. Aí, ó, igual agora. Uma tem um charge ali já do FUA, né? Ele pode usar qualquer um dos três. Ele escolhe qual ele quer usar. Dá-lhe combos. Tá no corner, agarrão. Pegando ele agora. Vai ser. Perfeito. E tem sim. Consegue acertar. Faz o agarrão. E tem ali a reação. E consegue a finalização, cara. É isso. Uma tá na vantagem agora, hein? Bom agarrão. Pressão, 2 overheads bloqueado. Mas agarrões e aí, punch counter. É, e aí tem level 3. E o pior é que tinha um pouquinho a barra pra poder virar critical art, hein? Um pouquinho menos de vida virava critical art, sim. Tô agarrando, deu certo. Certo, e agora eu tenho seninho. Algumas magias. Ative de dive. E faz ali agora o parry. E dá-lhe combos. Tem muito scaling ali ainda. Então por isso que o combo não foi alto. Tentei posicionar, vantagem de vida do Uma, ele tá no burnout. Movimentação, vai pro super e deu errado. E aí vai morrer. É isso. Eu fiquei meio em dúvida sobre o quão proposital foi esse super, porque foi muito estranho. Muito estranho, então fiquei meio em dúvida ali também. Legal, interrompido. Tentando muito esse suporte, hein. Agora, mais charts ali. Mais agarrões. Situação difícil pro wrestling. E aí fez tanto drive rush que entrou em burnout. Cara, o wrestling ainda pode virar esse jogo, hein? E aí, cara, não pode elogiar ninguém, cara. Eu prometo que eu vou parar de elogiar, galera. Eu prometo que eu vou parar, mano. Caraca, mano, é muito rápido a zica, velho. Mano, é muito rápido, cara. Eu falei que o cara podia virar, a primeira coisa que ele faz é tomar o próximo golpe, velho. É isso. 2-1 pro Uma. Tem combo completo. Tá no corner. Wrestling com a vantagem boa. E aí já manda esse tem senin que é o Shorts. Meu Deus! Wrestling, o que você fez com o seu jogo? Nossa, ele pode muito perder. Tá bom, vou parar de falar isso, chat. Ok, furra. Pressão. Tem senin. E agora ele quer o Shine. Agarrão. Nossa, vai pressionando. Ele quer matar o adversário antes da bala. Nossa, ativação. E vai fazer comeback. É, tá lá, cara. Porque eu não falei nada, hein, mano. Porque eu não falei nada. Vocês lembram que eu falei mais cedo? Entrou em burnout, você pode tomar o comeback muito fácil. Então tá aí. Lembra que eu falei que o instant red da 𝗔𝗽ście é punível? Então tá aí também, punível. Exatamente as duas situações que eu comentei, né? Se tivesse reagido com o Drive Pack ia ser muito melhor, hein? E agora, tá em burnout, vamos ver. Tomou combo. Pressão. Nossa, o tamanho da pressão, cara. Cê é louco, velho. Bom, vai recuperar as barras de drive. Já preparou um setup ali, o Wrestling Man. Nossa, ele achou que o ifar pela animação. Uma arriscou o jogo inteiro agora nessa play. E consegue o agarrão. Tem senin. Consegue pegar. E agora pouquíssima vida pros dois, hein? E aí acertou. E aí faz a finalização. É. Tá lá, cara. Luta complicada, galera. Luta complicada. Conseguiu pegar bem.
E faz a ativação. Eu pulo. O que vai ser? Postando eu corra. Tem combo. Vou pegando muito bem. Consegue acertar ali de novo. E aí a situação muito complicada. Vai ficar difícil sobreviver. Mas vai tentar, né, cara? O adversário tá em burnout. Ah, defendeu! Defendeu o Instant Red, que eu mencionei que era punível ali. E aí tá aí a punição. É isso, meus amigos. Uma, então, elimina Wrestling Man. Gostei de ver a gameplay dele. Gostei de conhecer um pouco mais aí do jogador. That's the champ for a reason, right? 3-1 really showed supremacy in the matchup. And we were ripping them back and forth. The ODDPs, you could make an entire highlight reel where the drive rush is É isso aí, rapaziada. And I would be excited to be like, wow, they were really good about that. Essa foi a primeira luta do top 6 aqui do campeonato. Daqui a pouco nós vamos para o... Na verdade, vamos para a segunda luta do top 6, né? Depois disso que nós vamos ali para o intervalo, na verdade, ainda tem intervalo antes. Aí depois que nós vamos para o final da Winners. Mas legal aí, tem que vendo alguns jogadores não necessariamente 100% novos, né? Mas não é uma região que a gente costuma acompanhar tanto. Infelizmente a Coreia tem muitos jogadores fortes. Uma coisa que eu tô reparando é que o 𝗔𝗽ście não, o 𝗔𝗽ście, né? Ele jogou muito no início do Street Fighter 5 e não vi ele no Street Fighter 6, inclusive ele não se inscreveu aqui no campeonato, mas eu não lembro de ter visto ele. Coreia que tem alguns jogadores assim muito fortes e tal, mas no Street Fighter, cara, se a gente for contar, essa aqui é 4 regiões, né? Tudo bem, Macão vamos excluir, né? Porque Macão não tem nenhum jogador assim, que eu pelo menos não lembro de ter visto nenhum jogador, né? Two more mainstays, two staples of this region going to be duking out again. What a loser's run this is already for NL, right? Had to take down Oil King in round 1, going up against Hot Dog in round 2. These are the who's who of the Asia East region here in the losers bracket, with of course Lashar and Chris Wong awaiting in winners. Mas deu pouco inscrito, né, galera? Isso que eu queria comentar. A gente tem a região da Coreia, a região de Taiwan e Hong Kong. 3 regiões que realmente tem mais jogadores e tal participando. Mas deu bem pouco inscrito, deu 94 inscritos, cara. Pra vocês terem noção, um BR dá mais gente. Tudo bem, Brasil é um país gigantesco, né? Não dá pra considerar, né, mano? Verdade, não dá pra considerar em relação ao BR não, porque o BR o Brasil é um país, pô, gigante, né? Mas se juntar esses 3 países não dá o Brasil, né? Mas enfim, né? 94 inscritos. Realmente, ainda mais contando o fato de Hong Kong e Taiwan ter, a própria Coreia, né, ter um histórico de ter alguns jogadores já conhecidos e tal. A Coreia nem tão pesada assim em números de jogadores, né, tem jogadores muito fortes, mas em número, né, de ser vários jogadores, né. Taiwan e Hong Kong já tem mais, mas enfim, né. Mas enfim, eu queria ver mais aí a região coreana. E no online tem alguns jogadores que jogam muito bem. Bom, vamos lá, vamos ver o que vai ser essa partida. Hot Dog enfrentando agora ali o Enel. E aí, o Hot Dog entrou em burnout porque ele não viu a sua barra de drive. É isso, acontece, cara. Acontece, o Hot Dog não viu a barra. E nossa, o Enel fez o suporte bem na opção. O torneamento vai poder combar pesado. O Hot Dog vai ficar no limite. Bom jackknife. Esse aqui é um charge. Reversal. Tentando empurrar o adversário. Opa! Super nível 1. Tá lá, super nível 1 importantíssimo pra poder parar o avanço, né? Pessoal, eu queria pedir pra galera que tá acompanhando a gente aí, que ainda não deixou o like, por favor, manda o like aí, velho. Você que tá acompanhando a stream e ainda não deixou o like, metralha o like aí pra fortalecer o nosso trabalho, rapaziada. E agora, sessão, combo, ele bem colocado, e tem parry perfeito. E vai ser, opa, acertou.
Tá vivo ainda. How much magic you got in that pixel, hot dog? Agora, e finaliza ainda assim a sequência. Não, então consegue levar aí essa primeira partida. 1 a 0 ali pra ele. Legal, interrompido ele já. Os dois jogadores já gastando bastante barras. E tem que gastar mesmo, né, cara? Tem que gastar mesmo nesse jogo aqui, principalmente. Agarra um. Derruba ali o adversário. E vai agarrando bastante. Ele posicionou agora com o backdash. Staying alive, side switch is huge. One of the strengths of Hot Dog. I feel like every single character that's at the top of the table can activate that side switch at will. E tem pulo, pegou em punish counter. Vai ter combo e vai matar. Vai pro level 1 só pra poder realmente garantir, né? É isso aí. Galera, 6 da matina de domingo acompanhando a stream. Isso sim é comprometimento. A galera tá aí acompanhando com a gente. Aí sim, rapaziada. Valeu, todo mundo tá acompanhando. Ryoran, né? Não, mano. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo aí. A Capcom Pro Tour aqui da Ásia Leste. Nossa, Dry Impact só combou, né? Eu acho que nem queria que combasse. Mas tem combo e aí vai finalizar. Cara, Enel tá passando o carro no hot dog. Enel tá passando o carro no hot dog, hein? Meu amigo. Não, eu falei que não é Ryoran, mas se você estiver assistindo essa live de tarde, perto do horário do almoço, aí sim vai ser Ryoran. Então, pra você saber, é só você ler no chat, olha se tá escrito Ryoran, ou olha o título da live. Sempre que for Ryoran, a primeira palavra vai ser Ryoran, ok? Então, como eu tô colocando aqui e tal, né? Então, vai pro Ryoran depois pra galera poder acompanhar no horário melhor, porque eu sei que o horário foi muito ruim pra gente. Então, se você tá acompanhando à tarde aqui, já vai ser Ryoran, certeza, né? Mas olha no título da live, ok? Eu nunca vou colocar no final ou coisa do tipo. Eu sempre vou pôr no início, cara. Porque a ideia do Ryoran não é baitar ninguém. A ideia do Ryoran é facilitar, né? Você pode poder acompanhar um torneio que você não pôde acompanhar por causa do horário, coisa do tipo. E também ajudar o canal, né, galera? Quem quiser fortalecer aí o canal aí, porque tá difícil as coisas na Twitch, cara. Tá muito difícil. Então manda o sub também, galera. Inclusive, fortalece aí. O sub tá baratinho esse mês, galera. Manda o sub aí, mano. Tá mó barato aí esse sub esse mês, R$5 mais ou menos. 6 meses tá R$33 e pouco, cara. 6 meses de sub, mano. É muito tempo, então fortalece aí. Esse mês em específico vai estar com esse desconto. Enquanto eu falava, o Enel tinha feito um Perfect e o Hot Dog tá fazendo umas plays criminosas também, né? E nossa, Eraser. E vai entrar em Burnout ainda. Não vai matar, mas vai colocar o adversário em Burnout. Pô. E o Hot Dog tem que aguentar por muito tempo, cara. Tem que fazer isso aí mesmo, tem que mandar. Agora não pode mandar mais AG. Agora não pode mandar mais AG. Aí... Putz, velho. Ganhar isso aí ia ser muito difícil. Enel passou o carro, velho. Totalmente dominado. Totalmente dominado. 3 a 0 convincente, cara. Não foi um 3 a 0 qualquer, foi um 3 a 0 convincente, né? Enel tá aí, ó, cara. Detonou essa match. Vai para o top 4, então, do evento. Tá no top 4, então, do campeonato aí, o jogador. And he's been knocking on everybody's door, putting their body in a bag, and now he's on to Uma, the person that sent him to losers in the first place. So Enel is going to be able to get his run back there. Fala, Ian, bom dia, bom dia. Grand finals, he has been hot. Cara, então tá aí mostrando o top 4, nós temos Lasher daqui a pouco, né, depois do intervalo, nós vamos ter Lasher contra 𝗔𝗲 e Uma enfrentando justamente o Enel. Nós temos 2 coreanos, um jogador de Hong Kong e um jogador de Taiwan. Ele foi no banheiro quando voltou, a luta tinha acabado. É isso. Cara. Eu não vou falar que foi speedrun necessariamente, porque alguns jogadores aí estão mais focados ainda nos speedrun, mas foi bom. Mano, vocês repararam ali, ó, mano, tem uma marca de cerveja. Olha lá, mano. Olha o time do canto superior direito, o time amarelo. Não parece uma marca de cerveja, alguma coisa assim? Olha lá, mano, não parece? O time do Sakonoko ali, mano. Pô, mano, parecia coisa da Lounge, tá ligado? A Lounge tá investindo na Street Fighter League do Japão, mano. Cara, aquela marca, mano. Putz, grila, mano. Se eu fosse no mercado, tá ligado? Se eu entrasse no mercado e visse a logo desse time, mano, eu ia muito achar que tá ligado? Mano, eu não precisaria nem ler, mano. Eu ia passar o olho aí e falar assim, é isso aí, cara.
Certeza que é isso. Caraca, velho. I need Chipotle's chip moment. Ai, velho. É cerveja mesmo. A galera tá falando que é cerveja sim, cara. É isso aí, mano. A galera tá falando aí, mano. Caraca, mano. Eu achei fenomenal o cara que desenhou isso aí, né, cara? O cara que fez essa arte aí. Ai, velho. Muito bom, mano. Na moral, cara. Muito bom, mano. Ai, cara, é isso, mano. Eu choro de ir, mano. Bom, galera, intervalo comercial. Intervalo comercial. Nessa manhã, vendo esse cara cortando carne. Ai, é fogo, hein, cara. É isso. Esse, vamos aguardando, né, cara? É intervalo, quando voltarmos nós vamos com a final da chave da Winners. Não, sabe o que eu achei interessante? É que ela tá lá cutucando o cara e tal e a galera tá ali assistindo, né? Ansioso pra Aki? Eu não vou dizer ansioso, no geral eu costumo ficar ansioso assim e tal, né? Mas eu tô aguardando a personagem aí, eu acredito que eu vou jogar assim, com ela, acho que tem uma chance legal. Muitos golpes dela, assim, muitos movimentos dela, é uma coisa assim que eu achei bem interessante assim, pra encaixar no meu jogo, saca? Então eu quero muito testar. Saca? Eu quero muito testar assim, obviamente, né? Brincando eu vou jogar porque eu jogo brincando com todo mundo praticamente, né? Porque eu gosto mesmo, tá? E é até bom pra mim, né? Pra ter mais conhecimento. Mas eu quero investir nela, tá ligado? Eu quero investir nela um pouco e ver, né? Principalmente porque essa segunda skin dela é muito bonita, cara. Nossa senhora, mano. Adorei essa segunda skin dela. Então, eu vou investir nela por um tempo e vamos ver, né? Vamos ver se eu vou dar andamento. Bora, eu acho que volta. Eu acho que volta sim. Ela envenenando os caras e a galera do restaurante jantando de boa, né, velho? É isso aí, velho. É isso aí. Aí chega alguém de fora e fala, ô, mas o que tá acontecendo aí? Fala assim, tá só uma guria ali matando os caras. Ali, ó, de boa. Relaxa, você vai ser o próximo. Não precisa nem se preocupar, não. Mas uma coisa eu tenho que dizer, cara. Como é que o Street Fighter 6 tá mudando os personagens e tá ficando fera, né, mano? Cara, a Aki... eu não tinha expectativa nenhuma de que eu ia gostar dessa personagem. Nenhuma. Ela rasteja igual uma cobra e tal, né? Igual uma serpente. É isso. Isso aí, né, galera? Aguardando então aí. Daqui a pouco continua. Daqui a pouco teremos aí a continuação. Ela tem umas esquivas da hora, né? A esquiva atacando também é interessante. E ela talvez nos golpes que ela envenena... Ela tem um golpe que envenena o chão também. Não sei se seja... Acho que ela deve ter sim. Que ela coloca um meio que envenena o chão, então... Eu não sei, né? Vai que a pessoa... Opa, peraí. Tirar a música antes que eu tomo copyright.
Mas talvez a pessoa, se andar por cima, ela envenena, alguma coisa assim. Mas parece que mandando de novo o golpe, parece que meio que explode, tá ligado? O veneno. Tem que ver, né? Tem que esperar pra gente estudar e ver melhor como é que funciona. Mas ela tem meio que algo assim, saca? Parece que vai ser mais... Vão expandir a ideia do Fang, né? Isso é muito legal. Pelo visto, vocês vão expandir mais a gameplay, né? Ali do que era do Fang, por exemplo. E tá lá, cara, uma bomb medalhista de Evo, hein, galera? Tá aí, ó, medalhista de Evo. Hey, doing good. So you know, already hyped up that Bison back in Street Fighter 5. That's when I started to know about you. See, you smoke everybody with your Bison. But now, yep, Bison is gone. He dead. I don't know. I wanted to go for JP at first. It looks kind of like Bison, but there's no similarity in the gameplay at all. Yeah, I need to like just go down. I play SF4 Seth. Yeah. So I need to go that style, like Twinkle, go all in, rush down, whatever. So that's why I picked Yuri. Okay. Yep. Man, I gotta ask you about your region in general, dude. Okay. Ah, e uma curiosidade do Mombomb. I would say you and Hot Dog are the most popular players for me. Actually, Chris Wong also, and Human Bomb. Ele é campeão de FIFA, velho. Ele é o cara que ganhou no FIFA e ganhou no Street Fighter, velho. É isso, mano, é isso. Tá lá, cara. O Mambomb aí ganhando FIFA, ganhando aí ganhando no FIFA, ganhando no Street Fighter. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas se abrir as lives dele, às vezes tá lá do nada o Mambomb jogando FIFA. O gameplay dela parece o Voldo do Soul Calibur. Ah, pior que eu acho que não, cara. É assim, ela se arrasta também igual ele, né? Tem isso aí. Mas ele usa isso aí muito pra entrar em stance e fazer alguns golpes de ataque. O dela, eu acho que vai ser mais pra se esquivar, né? Tem uns ataques sim, mas me parece mais ataques de esquiva, né? O dele me parece umas coisas mais focadas pra mix-up. Mas esses personagens ficam se contorcendo todo, né? Inclusive, vocês já jogaram Soul Calibur, pessoal? Ou vocês não gostam de Soul Calibur, nunca nem ouviu falar desse jogo, nunca jogou, nunca viu gameplay? Fala aí, como é que vocês aí em relação ao Soul Calibur? Hong Kong FGC, the one and only Genesis. Thank you. Hey everybody and welcome back to the Capcom Pro Tour. É isso aí, cara, grande Mombomb. Comprei e reembolsei. Putz, grila. Putz, grila. Começamos bem, hein, cara. A primeira mensagem é comprei e reembolsei. Não, essa conversa vai ser muito boa, né, velho? Aí complicou, né, cara? Comprei e reembolsei. Jogou quando era criança. Pô, jogou o quê? Que era? O pessoal fala muito de Soul Calibur 3, né, cara? Já jogou também, Ďijo? O que era? Qual Soul Calibur que era? Você lembra qual que era aí ainda? Eu queria um novo Soul Calibur, mano. Mas assim, eu queria que eles fizessem um novo Soul Calibur, um novo Dead or Alive também, mas resolvessem os problemas que eu sempre comento, né? De hype ali do jogo e tal. Eu, na minha opinião, no caso, né? Não acho tão hype assim, né? Jogou algum de PS2? Pô, cara, pior que eu não entendo dos outros Soul Caliburs nada, hein, cara. Sei de nada. Eu não faço nem ideia, cara. Ainda tenho que fazer a saga Soul Calibur, né? Você jogou o primeiro Soul Calibur? Caraca, velho. A história do Soul Calibur parece bem doida, né? Tem que conhecer um dia aí. Um dia eu vou jogar mais aí pra poder conhecer aí melhor aí. Os outros, né? Joguei só o último mesmo. O último é o 6, né? Acho que é o último, é o Soul Calibur 6, né? E eu acho que vai demorar muito pra sair o 7, porque o Tekken ainda tá lançando o Tekken 8, né? Ainda tem que chegar o Tekken 8 primeiro. Então eu acho que vai demorar. Not only with the supers, but just making sure that the button was always present, always ready, and it's gonna be up to Chris Wong
to find the way, and he's a very reactive player, so it's going to be the wall versus the wall, and who is going to be able to climb up top. Vamos lá então, meus amigos. Final da Winners, Chris Wong enfrentando Lasher. Agora vamos ver como que será esse duelo. O Chris Wong é um jogador, como eu comentei, já compete já há um bom tempo também. Eu gosto da gameplay dele. Eu gosto da gameplay dele. E o Lasher, eu tô gostando muito de conhecer mais. Ele é do KOF, mas eu nunca tinha visto ele jogar o Street Fighter. Então eu tô gostando de conhecer mais da gameplay dele do Street Fighter. Ele que foi top 3 da EVO Japão esse ano. É um jogador já bem forte. Nossa, ótima jogada. Ótima jogada. Ele vai se reposiciona. Buscando Pokins agora, acabou caindo. Movimentação, tentativa de ataque não deu certo. Tentativa de Drive Impact, não pegou. Neutral Jump, opa, não cancelou. Podia ter matado. Podia ter matado. Tá no corner, pressão agora do Lasher. Meu Deus. E aí acerta. Nossa, ele fez um spam de soco fraco agachado num desespero. Falou assim, por favor, mano, que isso aqui acerte, cara. Pressão um pouquinho. Vai fazendo os parries. E movimentação agora dos dois jogadores aí no neutro. Ambos querendo pescar um botão do adversário. Quem conseguiu a entrada primeiro foi o Chris Wong, então vai poder combar ele muito bem. See if Lashar starts looking for one of his own. Her crouch medium kick is so good. 7 frames, goes so far as well. And I love that too. People at the beginning were like, oh yeah, like what? It has a lot of recovery. Buscando o médio, mais que Pokins. Slowly working out of the corner, and Chris Long deficit doesn't want to commit to anything until that third gauge comes back, and there it is. O que vai acontecer? Ele tem combo. Vai ficar no limite ali agora. Vamos ver. Movimentação. Buscou agora agarrão e aí tentou reagir com Drive Impact, mas não tem como. Não tem como nessa situação, né? Como ele é uma armadura, você tem que ter vida, é o que eu sempre comento. É uma armadura, então tem que ter vida pra poder aguentar. Consegue acertar muito bem e vai pressionando. We train ourselves so hard, right, to react to drive impact with our own drive impact that a lot of the time right now it's just not in the player's nature to adjust and go with a parry or something like that when they see the drive impact on the screen. Nossa, o médio pegou, é isso. Oh, went for the shimmy attempt. No bite from Lashar. Again, now controlling that space, that same space where it's I'm in the fireball position. E mais drive rush. Gotta stay right in that spot, and I'm plus forever. And I really love when Chris Wong has gone into burnout, right? Like, oh, he's really done it on his own terms. He's usually done it mid-screen. Right now, he got bullied to the corner, though. No burnout é isso. É por isso que eu falo do perigo do burnout. Nessa situação, ele tinha que dar super. Só que é muito difícil dar super, cara, nisso. É muito difícil. Despite him going into burnout mid-screen, right, you can see how quickly it can go wrong. Chun-Li just dragged him to the corner very quickly with block strings. Yeah, she's got a lot of ground she's able to cover incredibly quickly. Caught the recovery there. E vai pro combo. Pesado. Tá de lado, tentou pegar ali entre o guard, não acertou. E tem combo agora com o super. Situação complicada. Oh, Lashar, you can see, was betting on the parry, not even looking for a whiff punish right now. Oh no. Slowly backing off is okay with Lashar escaping the corner. Notice that it's one check. Really get this job done. Oh, and one more to go, and that was. Aí ele conseguiu o agarrão e finaliza. É, Chris Wong vai tentando ampliar a sua vantagem aí no jogo. And yeah, Chris Wong, he'll surrender that space, right, because he's such a neutral-based player. Like, he knows he has such an advantage when he makes the opponent come to him, and he will happily give up that corner. Buscando soco fraco. Yeah, straight up. The power of nothing in the palm of his hand. Bom, deixa o kicks. That time the jump does not work out. That jump heavy punch, it is one of the 4 horsemen, but it could still lose the properly timed damage. Mais alguns sem dashes, apenas defendido. O jogo tá muito neutro, né?
Tudo muito neutro até agora. Vai ter entrada. 𝗔𝗽ście deve ir pra rota com level 3. Sem novidades. Aí na rota de combo. Vai tentando aí recuperar sua barra de drive. E tem combo agora e vai levar isso. 𝗔𝗽ście então já abre 2 a 0 agora no placar. Combo agora com o 𝗔𝗽ście, bem colocado. Ficando ele agora no hackeio, mais pressão com o soco médio. Muito soco médio. A little bit more stability as the corner only has a little bit of drive meter, but the overhead is there. Doesn't combo off it, just goes into the throw instead. And I like that. The crouch medium kick is where that all started. Got the punish, maybe mais magias. but it just did not happen. And there it is E consegue a entrada, é a 𝗔𝗽ście. Tá vivo ainda. Tá vivo ainda na partida. Yeah, that was quite convincing that time. See, we haven't seen a lot of stand fierce checks. I love to see him putting out the double palm after. Soco médio. Try to stand fierce of his own. Something that was going to take him across the screen. E consegue punish counter, tá lá, tem dano extra no punish counter. Consegue uma confirmação melhor. Chute médio agachado agora entrando muito bem. Vai ter combo, vai pra rota de safe jump. 𝗔𝗽ście, buscando mais magias. E caiu no time. É, tá lá, cara. Vai com o super. O que vai ser? Vai ser cooking. Acerta agora na sequência. É caixão. É, vai levando. 𝗔𝗽ście ganha sua primeira partida. Wesley, você fazia um taunt em um campeonato? Se tivesse enfrentando um amigo meu, sim. Se for um cara que eu não conheço, só se fosse pra matar, cara. Aí eu faria, mano. Se fosse pra matar, aí sim, porque o taunt lendário pra matar é épico. Mas só se for enfrentando um amigo meu, coisa do tipo aí, ou então se for pra matar, porque o taunt pra matar é épico, velho. Aí tá no corner agora. Tem o pulo. Nossa, cara, esse aí foi punição. Ih, dropou. Mas que pouco, hein? Vantagem de vida é do 𝗔𝗽ście. Entrada, cara, tá pegando muito bem com o soco médio agachado, velho. 𝗔𝗽ście tá acertando muito essa play. Feito soco forte, acertou e aí fez a sequência pra combar. E tá lá, soco forte com o 𝗔𝗽ście. Ah, errou. Geralmente esses reversos que vão muito pra frente não dá certo quando o adversário pulou no corner, né? Geralmente é uma bait mesmo. Então pra esse tipo de situação, geralmente você tem que fazer o anti-air normal. Ali eu acho que tinha que fazer o chute médio. Cooking, mas que cookings. I've seen it on Twitter. There was some discourse. They're like, it doesn't hit all the time. And I'm like, I don't know. They downplay their character. I got nothing nice to say about them, so I'm just staying quiet. You're like, has that happened? That makes sense. Forte. Certo, agora ele encounter. Bom ter showcase. E vai pro super, não deu certo, vai tomar 𝗔𝗽ście com combo. Olha a extensão de combo, meu amigo. Lembrando que é 7 pontos pro 𝗔𝗽ście. Lembrando também que tava valendo vaga pro Mundial isso aqui, hein, galera. E aí foi para o level 2. Ali não precisava, né? Não precisava, mas... Mas às vezes o jogador aí no meio da partida Deus acaba fazendo uma jogada ou outra ali que é pra finalizar logo, acaba não conseguindo otimizar bem, né? E dá-lhe combos. E vai entrar em burnout. Nossa, não entrou. É, só que se defender já era. E aí ele meio que já se colocou em burnout porque sabia que ia ter o ataque do adversário. É pro super, e aí consegue a finalização. 𝗔𝗽ście leva então a partida 2 a 2, meus amigos. Tá tudo igual. Tá tudo igual agora, hein?
see who moves on. Back against the wall, right? He had no more games to drop. That's when the true potential gets unleashed. Oh, the crouch medium punch pressed on the third light. That's what we talked about. It's when the light strings are going to end. Oh, the perfect parry excellently deals with the sandblast. You can get that punish almost every single time there. So 𝗔𝗽ście feeling pretty good. Almost even on the drive gauges here. Just staying outside the fireball range. Walked into the corner now. Nice jump out, but Deixa again, kicks. it's the cross cut. Not gonna open up just yet. Huge punish counter. Again, the back fierce is a counter poke. 𝗔𝗽śe's been scheming on that. Finally finds it. Nossa, 𝗔𝗽ście acertando ainda. Now we got the corner yet again. Chris Wong getting drained of his cara, resources right there. ótima jogada. Frames does take the throw afterward. Immediate response with the parry. 𝗔𝗫ście not surrendering anything. Nossa, não consigo acertar. Vai tomar. Agora ele é o combo. Toma agarrão, pulo, fazendo para aquele lado. E aí faz a finalização, é isso. 𝗔𝗫ście vai então agora para o set point. Chris, you've been learning a lot of lessons in this set, trying to reach for those throws. Hopefully you can 7 pontos então agora pro 𝗔𝗫ście. Oh, you see 𝗔𝗫ście though, disciplined on the defense. E olha lá, soco médio. Cara, o jogo tá sendo basicamente isso, né? É o foco no soco médio. Parry perfeito. E drive impact. E vai ter full combo. It is a benefit. The crouch fear stuffing the double overhead setup. I love that from Chris Wong. Yeah, what a check. About to be burnt out though. Trying to play that neutral again. We've seen the 𝗔𝗫ście punish so many times on the sandblast and be a little more hesitant. Mais pouquinhos. Goes ahead and that is E aí vai pra rota com o soco médio e cancelamento. The walk under punish counter on the landing frame. Saw Chris commit to an air button. That means you are Burnout, Chris Wong pelo menos tem muita barra, cara. Vamos ver se ele vai conseguir trabalhar. Opa! Puniu. É, cara, eu acho. Será que mata? Será que mata? Matou. Nossa, velho. Olha o tamanho do dano disso. Cê é louco, bicho. É, vamos lá, cara. Temos um jogo aqui, meus amigos. Final round nessa final da Winners. Lembrando que hoje eu tô mais comentando aqui com vocês, eu não tô narrando aqui de fato e tal, né? Mas é comentando porque senão eu vou acordar os vizinhos tudo, né? Foi forte. Legal interrompido. Para 𝗔𝗫ście. Walking it back. Chris Wong. I love him not overcommitting to the fireballs responses to these as well. Oh, jumps in, catching 𝗔𝗫ście, committing on the ground. Yeah, this is going to be huge. Back to the corner. No anti-air on the jump out. The throws are not connecting. 𝗔𝗫ście finds a way to escape. And now the burnout is going to be on your end. Nossa, cara. Ótima ideia. Ele usou ali o ficou como escudo pra poder pressionar o seu adversário. Agarrão pegando. Ele acerta muito bem. 𝗔𝗫ście here still with the corner advantage. The OD fireball as well, keeping the string going. E acerta o combo ali agora também ele o Chris Wong. Nossa, acertou, matou. É isso, Eraser. Caraca, lutão, hein, pessoal. Lutão. É, luta boa aí que a gente pode acompanhar. Chris Wong então avança para a Grand Finals. Vai tentando aí essa vaga. A um passo, cara. A um passo aí da vaga para Capcom Cup. Jogou muito bem. Yeah, and at the end of the day, it came down to 𝗔𝗫ście just not reacting to those jump-ins. It was 2 in a row where the answer was not present. And that is what presented Chris Wong the win and the opportunity to really close it out. Also, that read at the end with the neutral jump was beautiful. É isso aí, então agora nós vamos para o top. Nós vamos agora para o top 4. Vamos para o top 4 então da Losers agora. And still, it was not enough. This set delivered everything we were looking for across the board. Answers for each and every one of these characters and how you can play it. Def Jam, eu já ouvi falar bastante de Def Jam, mas eu
Nunca joguei não, já jogaram Def Jam, rapaziada? Nunca joguei não. Tem alguns jogos de luta sempre mais antigos e tal, né? Que eu tô justamente fazendo a saga, né, cara? Tô justamente jogando, né? Alguns jogos mais antigos pra poder... de luta, no caso. Pra poder conhecer. Atualmente tá jogando, principalmente, eu tô jogando muito Call of 2002. Eu tô começando pelos mais populares, né? Tô jogando muito Call of 2002 pra poder justamente ter um conhecimento maior e tal. E também porque o jogo é bom, né, cara? Eu gosto de Call of 2002 também. Mas eu vou jogar o Call of 2002, vou jogar o 98 e aí depois eu vou fazer a saga inteira do Street Fighter, né? Jogar todos os Street Fighters e tal. Então eu quero fazer isso com os principais jogos, depois jogar esses outros que são mais... alguns mais desconhecidos e outros que não devem ter continuidade tão cedo, né? Tipo um Darkstalkers da vida, que é um que eu tô mais curioso pra poder conhecer também e tal. Inclusive era pra ter um Darkstalkers, né? Era pra ter um Darkstalkers. Mas coisas aconteceram. We gotta see who comes out on top here. NL, who has been on a run to be remembered. History-making wins. Back to back to back to back. And Uma, after a pretty convincing loss in the winner's side, is gonna have to battle it out with another Luke. Can NL present the stop sign? E vamos lá, cara. Luke contra 𝗔𝗽ście. Is Uma going to be able to make it all the way back? That's the question. Luke contra 𝗔𝗽ście. Players obviously have a lot on the line. Uma, I don't know. I would want the run back. Essa partida aí valendo pro top 4 da Losers. Quem ganhar vai pra final, o Losers, e vai ter uma chance. Losers finals. And then eventually gets the opportunity to fight Chris Wong again. 𝗔𝗽ście is definitely an obstacle in that way. Let's see who can run the course. Indeed, both players going with what we expect them to go with here. Like we mentioned before, the Luke versus the 𝗔𝗽ście, this is what they ran in their winners top 16 match. Again, NL was able to take the first game in that set, but Uma ran it back 2 straight. Veremos, galera, veremos. Vamos ver o que vai ser essa partida aí, que já tem combo ali agora para Uma. Uma vem de Taiwan. That's how he's been starting most matches, right? Like Drive rush, counter, conseguiu pegar. You already seen at the and again, and he's bet every single knockdown so far. 2 OD reversals, 1 backdash, but unfortunately, e aí faz a finalização, é isso. That's the heart of every Shoto online. He's just like me for real. That's how it feels, man. But Uma stopping mais drive rush. Approach. And the counter hits just continue. Overhead. Drive rush, overhead. One of the great tools that 𝗔𝗽ście has, but it doesn't matter. You get a huge fun to counter. Overhead. Back to mid screen. No way. I got him too, buddy. Oh, and Uma, the air to air, at least stops. Vantagem de vida até agora do Uma. Didn't get the most optimal reward, but either way, still in control of the space, still in control of the positioning. Buscando drive rush, buscou os comédia na sequência, não deu certo. E nossa, instant overhead. Cara, a gente tá vendo muito instant overhead da galera da Coreia, hein? É bem mais aí do que as outras regiões. Não, pra trás. Soco forte e aí tá lá fazendo o drive impact, né? Sempre comento como essa situação é difícil e tá aí mostrando aí o porquê, né? Por que essa situação é tão complicada. Agarrão em sequência. Magias agora, derrubou bem ali o adversário. E mais agarrões, porque a Capcom só aposta em Street Fighter. Na verdade eles fizeram Marvel vs Capcom, né? E deu ruim. E eles fizeram coletâneas dos jogos de luta antigos também, né? Eles lançaram aí. E tem como agora, deve matar, né? Vai ter level 3. É isso, vai ter level 3. Vamos ver aí, porque tá bem no início, tem muito scale, mas deve matar aí, né? Mas assim, a Capcom, ela meio que tinha anunciado um Darkstalkers, né, indiretamente. Diretamente não, né, foi na cara de pau mesmo, né. Só não mostrou o jogo e tal, né, mas eles meio que anunciaram que tinha um Darkstalker em desenvolvimento. Mas depois o projeto foi, aí, é o que tudo indica, cancelado. E o próprio Street Fighter 6, né, teve supostamente muitas mudanças. Ele era uma ideia e, nossa, cara, que posicionamento do Uma. O F-Punch preciso, cirúrgico, hein. Então, enfim, né, eles acabaram refazendo o Street Fighter 6, ao que tudo indica.
Mas enfim, é isso, né? Mas sim, a Capcom lançou o Marvel vs Capcom novo. A Capcom lançou coletando as coisas antigas dela. Mas eu diria que eles ainda estão se organizando melhor com o próprio Street Fighter, né? Vamos ver aí. Supostamente tem um novo Marvel em desenvolvimento também, né? Vamos ver. E aí tem como agora e vai finalizar. Mas assim, como a gente tá no início do Street Fighter, as difíceis anunciaram outras coisas, né? Assim, há pouco tempo atrás também tinham lançado até o próprio Street Fighter Stack aí, né? Há pouco tempo atrás não, vai ser nem 10 anos, né? Foi o Street Fighter 4, né? Tá longe de ser pouco tempo atrás, né? Mas enfim, né? Mas supostamente tem um novo Marvel em desenvolvimento, né? Vamos ver. E Dali level 3, cara. Dali level 3. A vantagem vai ser enorme agora pro Enel. Não, o Enel tá detonando essa partida, cara. Soco médio. Mais soco médio. Aí até pegar, hein, cara. É, velho, é isso. Confirmação. Coletando de jogo antigo nem conta? Eu também posso aceitar que não conte, mano. Eu também posso aceitar que não conte. Porque eles só estão pegando o que tem de antigo e relançando aí, né? Ainda foi em pacote, não foi nenhum jogo separado. Tipo assim, vou lançar aqui com um remake, remaster, sei lá, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver. Bom, se tem um momento deles apostarem em outras franquias, seria agora mesmo, né? Já que o Street Fighter 6 tá dando muito certo, né? Eles aprenderam bem o sistema, como é que funciona e tudo. Se tem um momento deles apostarem em outras franquias, seria agora. Vamos ver se realmente vamos ter, né? Eu acho que se realmente tiver outro jogo, acho que vai ser Marvel. E aí depois disso que poderiam arriscar um Darkstalkers ou coisa do tipo, né? Mas como eu falei, eles iam fazer um Darkstalkers, né? Mas é o que tudo indica, né? Mas enfim, né? E Dali, pô, matou, velho. Cara, o Enel tá passando o trator, velho. Que isso, cara? O que aconteceu, mano? O que aconteceu? Porque depois daquele top 8 da Losers, no top 6, top 4, o Enel tá destruindo. O Enel tá destruindo. I know football just started, but that was brutal. Yeah, that was you. E Drive Impact. Nice perfect parry. Gets the full punish back. I like that too. Burn the most. Agora o Enel tá em burnout. Uma tem que aproveitar bem, cara. O adversário tá no início do burnout, então tem muito tempo pra poder aproveitar. O forte pegou bem. Na hora que viu que o adversário ia morrer, ele foi já para o burnout. Dropou! Mano, ele ainda pode tomar comeback. Se ele tomar qualquer coisa, ele morre. Drive morreu. Nossa, cara. Mano. Sedex, uma. É isso aí, cara. Você aí que tá pedindo um produto pelos correios, relaxa, cara. Quem vai entregar pra você vai ser uma. Ele vai chegar na sua casa aí pra entregar, cara. É isso, o Enel faz 3 a 0, cara. Ele tá destruindo o jogo agora. Agora ele tá destruindo o jogo. Isso tá lá então no final Losers. Uma get into a rhythm, right? And that's the type of player, the type of games he needs to get into because he's so momentum based and NL just never let him have any offense. Dude, I don't even think we saw a single feng shui like sequence from Enel agora no speedrun, justamente, Enel no speedrun. É isso aí, galera. Vamos aguardando. Então, daqui a pouco nós vamos ter um intervalo agora, né? E depois, quando voltarmos, nós vamos de fato com a final Losers, né? As 2 últimas lutas e vamos conhecer quem vai representar a sua região no Mundial de Street Fighter. E pessoal, eu queria aproveitar e falar pra vocês aí, incentivem o cenário nacional. Pessoal, quem ainda não fez o nosso matcherino aí da semana, vocês poderiam fortalecer? Fala aí, chat, quem pode fortalecer no matcherino? Não é necessariamente dessa semana, né, porque o evento deve ser na quinta-feira. Mas nós temos o matcherino do 𝗔𝗽ście Comitê versus 𝗔𝗽ście, o duelo dos eventos World Warrior. Então eu queria pedir aí pra galera fortalecer, né, pessoal? Quem puder ajudar aí, mano, pra gente fazer uma premiação legal aqui para o evento. Vocês vão ajudar a cena da América do Sul inteira, basicamente.
Então, é um evento que é do Brasil e da galera ali da Argentina, Peru. Então, é uma ajuda muito grande, né? Então, galera, quem puder ajudar, tá aí o link do matcherino. Bora lá, galera. Quem não ajudou ainda no matcherino, fortalece aí, mano. Bora fazer as missões aí já deixa as missões prontas. Mandei no chat pra vocês. Então já fortalece aí, cara. Já fortalece. E tá aí, ó, Tamagotchi do Street Fighter aí. Romance, eu nunca ouvi falar desse jogo, velho. Eu acho que ninguém conhece esse jogo. Bom, eu não conheço. Alguém conhece esse jogo, velho? Romancer? Eu nunca ouvi falar desse game, hein, cara. Oh yeah, the avocados are hand mashed, the chips are hand tossed, and everything is made fresh. You make it fresh every day? Yes, every day. The Chipotle way is we make it fresh every day. Sounds delicious. É isso aí, intervalo. Jogo de robô gigante do Dreamcast. É, cara, nunca tinha ouvido nem falar, mano. Mas é isso, né? Quem sabe eles não voltem aí com alguns jogos. A Capcom tá muito bem nas pernas agora. Eu vi, assim, eu não sei que eu pesquisei assim, né? Mas eu vejo muita galera falando, né? Que a Capcom antes ali não tava indo muito bem com seus lançamentos e tal, né? Que as coisas estavam meio complicadas pra Capcom, uns 10 anos atrás, né? Mas... cara, se você for olhar os últimos anos da Capcom aí, você é louco, mano. Resident Evil 2 Remake dando muito bom, Resident Evil 4 Remake, Resident Evil 8, acho que o 7 vendeu muito bem também, né? Resident Evil 7 aí também. Street Fighter 6 bombando, Monster Hunter, preciso nem falar. Você é louco, não falta pra Capcom hoje em dia é lançamento detonando aí, né, cara? Os cofres da Capcom aí devem estar muito bom, mano, pra poder lançar aí novos jogos, né? Então, vamos ver. I present the hunter from Komura. Ah, e tem Dragon's Dogma chegando também, né, cara? Verdade. Eu tenho que jogar ainda Dragon's Dogma, cara. Preciso conhecer ainda mais aí desse jogo. É isso aí, galera. Aguardando aí, então. Daqui a pouco nós vamos com a final da Losers aí. Intervalo comercial. Intervalo comercial e aguardando. Tá aí as skins aí do Tartaruga Ninja. Vou falar pra vocês, hein, mano. Pô, skin cara, velho. Pô, é difícil comprar esse negócio aí, velho. Negócio mó caro, velho. E tá aí mostrando os eventos presenciais também que nós vamos ter, né? Nós vamos ter aí alguns eventos presenciais aí também. Pera aí, pronto. Vou pegar uma música.
Tá, galera, vou ali aproveitar e vou no banheiro rapidão, ok? Tava esperando a música aí também rodar, né? Porque eu tenho que organizar pra não tomar copyright. Então eu vou ali rapidão, correndo. Já voltei, chat. Eita, pô, a música não tá tocando. Pronto, agora tá. Já voltei rapidão, correndo. É isso, chat. Estamos de volta, mano. Estamos de volta. Final, losers. Temos aí o top 3 da Evo Japão de KOF. Vai enfrentar o campeão de Major aí de Street Fighter. Nós temos então 𝗔𝗽esse contra Nenel, 2 jogadores da Coreia do Sul se enfrentando agora pela final da losers. Luta boa aí pra gente acompanhar, hein? Luta boa. From yesterday, and NL is the player that can do it. But we have another wall in the way, another obstacle. 𝗔𝗽esse has other ideas, wants the run back, obviously, against Chris Wong after that incredibly close set. You know, simple decisions away from really closing it out and be on the winner's side, but NL he's a freight train right now. I don't know how you're going to stop the train to Memphis right now. The train from East Asia all the way to Memphis, it goes underwater. É isso, vamos lá então, vamos de match, vamos de match. Já começa com o soco fraco agora, fazendo interrupção, indo pra rota com o 𝗔𝗽esse. 𝗔𝗽esse gosta de usar essa rota ali no pulo e faz o agarrão pra trás. Trades acontecendo. Tem drive rush agora, vai buscando posicionamento. Tem o token. E os dois jogadores com pouquíssima barra de drive, hein? Se o 𝗔𝗽esse defender, acaba entrando em burnout. Ótimo tension kicks. Acertou o soco forte, não confiou ali. E aí, vai com o super. O Enel já tava bufferando essa play. Ele já tava fazendo buffer ali. Tem combo. Combo bem conectado. Sandblast. Tô com média agora acertando. Tem o agarrão. E mais agarrão. É isso, não é fácil não. Oh my goodness, triple jump in a row and Enel makes him pay for it dearly. Looking for that last bit of chip. Agora magia. E aí acerta o soco médio e aí finaliza. Ele era complicado. Drive rush. Agarrão já pra colocar o adversário no chão. E vai pro ataque. É, tem o super level 2. Vamos ver qual vai ser a ideia. Safe jump. 2 overheads. Foi bloqueado dessa vez. Aéreo. E acabou reposicionando, mas como ele combo. Agarrão bem conectado. Então drive rush com o médio. E agarrão pra trás, você pode mudar o jogo, porque tem um corner. Agarrão pegando punição, porque tentou fazer ele. A jogada não deu certo. Ali do parry. A pessoa ficou fraco, tentativa de pulo, mas tinha que estar mais perto ainda do corner. É, o Enel achou que estava perto o suficiente para fazer o tension kicks with Fale, mas não foi o que aconteceu. E opa! Level 1, derruba o adversário.
And I love it too because when you have that Avanço, consegue acertar muito bem com o Knuckle. E dá-lhe combos. Nossa, cara, combo pesado. Soco fraco, extensão de combo. Entrou em burnout, mas é porque durante o combo dele, como o combo dele é muito grande, ele vai ganhando muita barra. E aí ele ganhou barra o suficiente pra poder fazer level 3, é isso. Enel então consegue aí levar. A ideia é muito boa, cara. Ele não ia pegar no combo, então ele estendeu o máximo possível até chegar. É mesmo, a situação em que ia ter as barras. Once you get that life lead as Luke, you don't feel as pressure to make something happen with the drive rush cancel. Vamos lá, 1-0 então para o Enel. Então, Ásia Leste e punição. São boas. Forte. E vai com o Rising. Yeah, Enel has been so on point with these wake up ODs, man. É, rota com soco médio. A rota quem tá vendo muito, né, cara? O Enel usa muito soco médio agachado. Aí do Luke até acertar. E quando acerta aí faz a confirmação. E tá ali combo. Level 2. Deve matar 2 nem precisa do level 2. Vai pro level 1, né? É, exatamente. Making the most of the meter right there, and getting the game for 1 bar. Around for 1 bar. E nossa, já conversa com o Drive Rush pegando. Overhead bloqueado. Tentando usar o Knuckle. Acho fazendo muitos kick kicks. Drive Rush tem combo. Combo pesado. Nossa, acertou ali o Lasher tentando apertar o botão no levantamento. Extensão de combo. E aí vai finalizar com o Eraser. Cara, Enel faz um 2-0 já muito convincente, cara. É isso, 2-0 já muito convincente. Meus amigos, o Enel tá um monstro. O Enel voltou um monstro. O que aconteceu eu não sei, mas eu sei que o Enel voltou um monstro. 9 games in a row. NL is activated. Every check looks so good. Doesn't have level 1 to beat the fireball this time. But imagine. Nossa, então deixa o kick, senão deu certo. Yeah, that's what he was looking for last time, right? That he would commit to the up kicks on the air flash knuckle. Dá-lhe combo. Not enough time to recover, but getting out of the corner was the most important part. Nice. Driver Rush. Nossa, acabou errando. Nossa, tentou Drive Impact, mas não pegou. E punch muito bom. He's a bit discouraged right now, being at a 2-0 deficit. Gotta compose yourself though, but that could be the experience factor, right? That's the difference between somebody like Enel and @𝗔𝗽liche. Enel finds himself down, never out. Antiaéreo, fazendo aí a rota de antiaéreo rápido, né? Extensão de combo. E vai pro level 2. Opa, é safe jump. Aí não, aí é safe jump. Aí complica acertar a situação. Tô com o Mad pegando e tem Drive Rush. Alright, 𝗔𝗽liche, yeah. Don't go quietly into the night, fam. Catches the Enel. He's trying to wiggle with buns after establishing the ODDPs before. Muitos kick. Still not gonna let him do it though. Oh, the deepest crosscut. Love to see that. This counter hit is gonna end the 9 E vai ser caixão, é isso aí. Lasher ganha sua primeira partida. Mais difícil, né? Ele tava, né? Apesar desse último round ter sido com mais vida, mas Lasher consegue levar, tá vivo. Tá vivo ainda no jogo. E tá ali CPT Brasil mostrando esse Blanca, velho. Ô, meu amigo, a cara do Blanca, mano. Ah, mano, fenomenal, velho. Daqui a pouco tá chegando a nossa CPT, meus amigos. Tá pra chegar nossa Capcom Pro Tour. A cara do Blanca ali é impagável, mano. The jumps kept getting answered, so let's see how he can adjust here. And again, the level 1s weren't coming out on the punish for the fireball. So e aí, vamos lá, 2-1 até agora pro Enel nessa partida. Expecting punish counter after the counter hit too. Now we're back to the corner.
Yeah, when you win 9 games in a row, right, sometimes it just feels like you can do go wrong. And I like NL kind of checking himself, not letting him just surrender to the emotions of the moment. Like, Vai buscando as magias. Ótimo uso do 𝗔𝗽liche no overdrive. Making his way through the projectile, jumping out of the drive rush jab pressure as well. Drive impact, agora bloqueado. Burnout too, tried to parry it, but goes straight to burnout. But the same thing can be said for NL, backing up. Buscando 𝗔𝗽liche, buscando encurtar a tela. Drive impact agora no bloqueio. NL tomando cuidado para não entrar no burnout. LaChar's weathered the storm at this point, and now you know he wants NL's burnout. E consegue um avanço. Tem combo. Has him in the corner, nice block in the overhead. Still Chun-Li's turn, but gives up the pressure a little bit, not aware of the space. Nossa, deu errado. É, aí vai doer. Flash knuckle, NL level 2. E vai pro Super Eraser, e aí vai finalizar isso, NL vai pro set point. 7 points então agora pro jogador aí de Luke. Drive rush, e aí, nossa, ele tentou fazer um time, mas o tech foi muito rápido. É, e aí errou ali, agora né, ele vai tomar combo, hein. Nossa, era bait. Tomou combo, hein. Lasher na vantagem. No target, com médio. Super smart from NL going with the back throw there. He defensive forte, não pegou. So at least it wasn't during the punish recovery, so he doesn't get crumpled. Yeah, that would have been lights out. E haja magia. Opa, level 1. E aí vai pegar, cara, mano. Eu perdi a conta de quantas vezes o Enel acertou os level 1 no jogo, hein. Em cima da magia dos adversários. Perdi a conta já de quantas vezes ele acertou isso. Cuidado aí, Leste. Vai percoque, hein. Enel aí pode mandar o level 1 dele. Opa, entrou na assistência. Eita, pumba. Aquilo ali foi... Eu sei quão planejado foi isso. Frente forte bloqueado. E tem drive rush com combo. Drive rush com pressão. E tem combo, level 2. Tá lá. Yeah, and if NL didn't press the button on that jump out, he could have blocked on the landing recovery there, but again, the players... E tá lá de novo, level 1, só que dessa vez tava muito longe. O Lasher tava atento, cara, tava atento. O level 1 do Luke, as primeiras magias não vão full screen, só a última magia que é realmente full screen. Então, tem que olhar a distância das primeiras magias. E tem extensão de como vai matar, porque puxou. É 2-2, empata o placar. Falou ali, não, aqui não vai ter speedrun não, cara. Aqui não vai ter speedrun não. Is making this comeback, making it competitive. This happened in Winter's Tide too. Exactly. The same story. I've seen this American. As magias. Oh, 𝗔𝗽liche. Acertou muito bem. Oh, got block in the overhead. Still Chun-Li's turn though. Even throws the buttons. The ball I'm rise. tired of it. Yep, back to the OD DP. Busting out anti-air. Ready and on deck. NL Pressão boa com o 𝗔𝗽liche. Again, NL flinching after that first light. Got caught low, but the drive rush to put her back into the corner. E mais pressão. Needs to make something happen during this burnout, or at least prevent something from happening to him. Yeah, and I love that backdash the entire way. Checks the 𝗔𝗽liche. Oh, yeah. E vai pro level 1. É isso. O Lasher com pouca vida e o Enel vai recuperar suas barras ainda. Nossa, na hora que ele recuperou a barra, ele já recuperou atacando. E foi lá de novo. Magia com a sequência. Enel no set point. E cara, os dois jogadores estão muito focados. Aquela defesa que o Lasher fez na magia, ele estava muito atento de que o adversário podia fazer isso. O Enel acabou errando o combo ali, mas ainda assim tem pressão. E vantagem é muito grande agora pra ele, hein? É, ele vai pro céu.
Nossa, tentativa de troca de lado. Meu Deus, essa animação foi muito estranha. E aí, olha lá, level 1, cara. Eu só fui falar que ele tava atento, né? E aí acabou tomando a galanha finalizado. Ziquei o cara, falei que ele tava atento. O Enel foi lá e fez o que ele tá fazendo desde o início do campeonato, mandando level 1 na magia da galera. Então é isso, 3-2, ele vai para a disputa do título. Tá lá, cara, Enel vai pra disputa do título. Quem ganhar a próxima luta tá no Mundial de Street Fighter. Se preparem, meus amigos. Quem ganhar a próxima luta tá no Mundial de Street Fighter. Chegou então o momento. Vamos descobrir, né? De fato, quem que vai representar sua região. Two heartbreaking losses for 𝗔𝗽cie, though, for sure, right? Same way in winners finals and losers finals, down 2-0 to the relative Luke players, only to bring it back, force a final game, and just barely drop the set. Definitely unfortunate for him, but you could see why he's one of the shining stars. Quando é esse mundial, nós não temos data ainda, cara. Prevejo ser lá pra janeiro, hein, mano. Prevejo ser pra janeiro de novo. Tem chance ainda de ser em dezembro. A data normal é dezembro, ok? A data normal é dezembro. Mas por causa de tudo que aconteceu nos últimos anos, né? Que complicou a data de, pô, praticamente tudo que é evento no mundo acabou ficando mais complicado, né? Então tá rolando em janeiro, fevereiro. Mas eu acho que dessa vez deve rolar em janeiro, eu acho. Mas tem chance de ser em dezembro, mas eu acho muito difícil. Mas pelo menos tem chance. Mas, de qualquer forma, eu acho que ano que vem o circuito vai estar organizado. E vai voltar aos padrões aí. É no Japão, geralmente nos Estados Unidos. Quando vai ter a seleção para representantes da América do Sul? Teve semana passada. A CPT da América do Sul, Oeste. E vai ter daqui 2 semanas a CPT Brasil. Lembrando também que existe o World War que já tá rodando, né? O nosso World War aqui da nossa região. Por isso que eu falo, participem do World War. Participem. As inscrições já estão abertas e você que tá assistindo a live pode participar, hein, cara. Inclusive deve participar, mano. Corre lá, bora. Bora jogar aí o campeonato. Você que tá acompanhando a live aí, participe aí do evento. On point the punishes have been from the level 1s, the ODDPs, just about everything. And just about everything has led to this from the loser side. NL has been on a journey, on a tear. He's got one last door to knock on. And Chris e é isso, chegou o grande momento. Vocês estão torcendo pra quem, pessoal? Vocês são time Chris Wong ou time NL? Fala aí, pra quem vocês estão torcendo? Ou não tá torcendo pra nenhum dos dois? Tá torcendo pelo show aí. It's looking like 2022, the poster boy mirror match in the building right now to decide who gets in the Capcom Cup. Is what we saw a whole lot towards the end of 5. This character, Luke, is definitely. Eu posso ir lá farofar com toda a força da minha alma? Pode sim, pode sim. Both bringing their top-tier gameplay to the table here. Both of them so solid on the ground as well, right? The whip punish. Vamos lá, galera. Lembrando aí, quem tem dúvidas em relação a como funciona o sistema do circuito, eu fiz um vídeo recentemente, ok? Por isso que eu falo, se inscrevam no meu canal do YouTube e acompanhem todos os vídeos lá, galera. Acompanhem todos os vídeos que eu posto. Logo, logo tá chegando um tutorial fera também pra vocês, velho. Mano, tô fazendo um monte de conteúdo fera. E assim, mesmo que eu poste uma luta que você já viu, eu recomendo que você assista, porque além de ter a nossa análise, ainda assim, no vídeo eu falo muitas curiosidades, né? Eu do jogo, eu passo muitas dicas ali, explico situações, então eu recomendo que vocês vejam. Então quem tem dúvida sobre como é que funciona Capcom Pro Tour, evento presencial, World War e tudo mais, assista meu vídeo, beleza? Tá bem completo lá. E bom, vamos lá, né, cara? Temos aí Mirror Match de Luke. O jogo do Enel que começou muito bem, né, no primeiro round ali pra ele. E aí acaba tomando combo. Avança buscando aí o soco fraco. E parry perfeito. Agora pra trás. Nossa, aí tem o time. E aí o Enel estendeu muito o combo. Vai pro level 3. Chris Wong vai ficar no limite. O Enel tá em burnout. O Chris Wong precisa de uma abertura. Vamos ver se ele vai conseguir.
Legal pra trás, ele conseguiu, só que entrou em burnout, né? O custo foi caro também. Vamos ver se vai conseguir trabalhar, aproveitando que o Enel não tem barras de super, mas agora ele recuperou. E esse era um tech, deu errado. Meu Deus, a intenção foi boa. Nossa, cara, o que aconteceu? A intenção foi boa, porque o jogo tava muito ruim pra ele, mas não conseguiu, né? Não conseguiu. I almost thought Chris Wong was the biggest genius I've ever seen. Like getting the backdoor, I was like, did he actually forte com magia no bloqueio. Fireball, but level 3 did not connect. E Drive Rush não teve punição. You gotta represent a strong defense on that Drive Rush jab, bro. Sometimes you gotta let the ODs. Bom Rise. Yeah. He's like, when NL does the DP on wake up every time, he's a genius. When I do it, I'm a scrub. Right? You know, a lot of Luke players watching this top 8 at home being like, how come his DP hits every time? I don't understand. I feel that, bro. My wake up DP's never worked. He's got the aim assist. Nossa, estilo Enel, hein? Caraca, o que ele fez, velho? É, aí complicou, cara. Pressão. Não, eu piro nessas plays do Enel e do King. E aí conseguiu. Agora é um cancelamento muito bom. Tá esperando pra poder recuperar as barras. Aí o Chris Wong se colocou em burnout. O que você fez, Chris Wong? Nossa, cara. Não podia deixar isso acontecer. Agora complicou. Agora complicou, vai precisar de uma leitura muito boa. É, vai morrer. É, aí o Chris Wong não ajudou, né? Aí o Chris Wong não ajudou. Ganhou interrompido, tá no corner. Lockdown, my love. Yeah, nobody hurts me like me. Huge. No, he doesn't get the punish. Plus frame still. Boa punição. E tá lá, o padrão de sempre, né, galera? Sempre a galera tá focando... A extrema maioria, na verdade, né? Tá focando em mandar o level 3 de uma vez, porque olha lá, o Enel perdeu metade da vida, né? Mas alguns jogadores, eles guardam a barra pra tentar fazer um burst, mas no geral é isso aí, é gastar logo. Mirror Match, tá lá mostrando porque que é uma Mirror Match, os dois usando o mesmo golpe ao mesmo tempo. E aí, Drive Rush estendido. Vai, ele... Opa, dropou. Opa. Nossa, ele morreu. Nossa, ele morreu. O Chris Wong dropou e morreu. Pagou caro, hein, mano. Meu Deus, o que aconteceu? É, acontece, né? Acontece, é a vida. É a vida. That's why Ending Walker plays Ryu instead of Luke. At least one of the reasons is that he doesn't want to have to deal with perfect flash knuckle. You can see some of the clutch drops in his character come into those moments. Yeah, better to have simpler execution catches the air knuckle as well. Counter hit right back. I love that. Chris Wong still fighting out of the corner. Remember, this is loser side grand finals for the side of NL. So even if it's a 3-0, there's another chance. You got more data, more time to figure it out. And NL already feels like he's read the script. He's figured it out. Bom agarrão. Going straight to the corner. Let's see how much pressure we can get in the jab check. Oh, yeah, he let that drive rush rock a little bit longer. Maybe trying to bait something out from Chris, but waking up with the buttons. Anti-air to walk forward after the dash was so dang clutch from NL. And the whip punish again, no confirm though. I felt violent on the anti-air uppercut that time. Personal. Vai agora pra Rota pro Avenger. E aí, buscou o Drive Pack, não teve reação do Enel. Hoje tá meio complicado pros caras reagirem, hein? Não tá tendo muitas reações boas, não. Yeah, this is good from NL, right? This is what I was talking about. He's not listening to that devil on his shoulder. He's just bullying him. Dá pressão. Has the burnout. I'm chilling. Nossa, cara, é... Chris Wong, tá vivo. He succumbed to the devil on his shoulder, bro. Release your power. Said yes, sir, I will. That's what happens. Tá vivo no jogo. DP instincts so far, and the punish on the drive reversal. Gonna be close to burnout, but that sliver is more than enough. Let's see how this goes. Opa! Nossa! Caraca, velho. O Enel fez o que tentaram fazer com ele. Tem que só olhar a distância pra poder executar esse comando. Parry perfeito, cara, a partida tá esquentando.
Yeah, you can see even going for the sandblast there, right? Like Luke's consistently immediate you a sandblast after the knockdowns from that range. So that's such a smart level 3 from NL. Yep. Oh, and that was the team. Fica de lado. I didn't even think that was gonna connect. E aí, finaliza. Right down in. Reset point então para o Enel. Vamos ver se vai realmente conseguir resetar aí a tabela. Death Rider style. Yeah, dude. Yeah, look at that breaks your neck right there. My neck is broken. Spinal. Oh, dude, even after the sandblast, the perfect parry did come out, but it wasn't enough. Acertou o soco médio, mas não conseguiu confirmação na hora. Combo com o Rising. Tentou pegar o adversário tentando dar um tech defensivo pra não sair do canto da tela, né? Mas deu errado. E vai buscando mais magias. Aí é muito perto. Magia perto, assim você pode punir. E aí, será que mata? Pô, tá vivo ainda. O último hit dá bem pouco dano, na verdade, né? Mas tem que tomar cuidado aí com isso. Magia muito perto. Dá pra punir, né? Dependendo da situação. E agora... Opa! Pegou! Vai tentar um comeback. Vai tentar virar o jogo. Vamos ver. Opa! Meu Deus! Meu Deus! Ai, velho, eu amo esse jogo, cara. Eu amo esse jogo, mano. Mano, o Enel tá tomando comeback. Mano, se o Enel ganhando, ele manda reverso, imagina perdendo. Cara, se ganhando ele já faz essa play, imagina perdendo, velho. Ai, velho, muito bom, velho. Cara, se ganhando ele faz, imagina perdendo, cara. Não tenha dúvidas de que o Enel irá subir. Não tenha dúvidas que o Enel irá subir, velho. Vamos lá, resetado a tabela. Resetado, então. That is so discouraging. The backdash getting punished as well. Chris Wong can't pick a right option on defense. Yeah, finally finds a way out with the drive rush, and they're not getting the check this time, but still at a deficit. Buscando mais algumas magias. So clean with it, but the crouch medium punch. Just keep pressing it. Anti-air not present, got counter hit. I wonder what was trying to come out there. Are we going for the level 2 just to get even more damage? No, the level 1. Trying to be a little conservative, but in burnout, you make one nossa, e aí? Ele não é pior que ele ficou esperando ali pra poder agarrar depois. Ele esperou ver a jogada, cara. A jogada foi boa ali por parte do Chris. Nobody beats me 3 times in a row and gets away with it. We'll see. Chris Wong needs a round to stem the bleeding here. Of course, he did have the luxury of being on winner's side, so it's all knotted up to start this reset. But nonetheless, bro, you want to get a W sooner rather than later. Yeah, no e comba agora na sequência. Nossa, subiu, deu ruim, então a gente já sabe o resultado. Nossa, meu Deus, vai doer, hein, cara. Nossa, isso doeu, hein, mano. Lembrando que isso nada impede ele de subir de novo. Ele conseguiu ele parar. 1 nos outs. Agora sim tá 100% igual, já que ambos estão pela losers. Chris Wong being a lot more patient, not sending out these normals just yet. And now he's starting to look for buttons of his own. So after that whiff button, press crouch medium punch. Such a good counter poke. He's hoping to catch a whiff attempt from Chris Wong. Drive rush, vai combar, vai jogar o adversário. Vai pra level 3, né? Level 3, é isso. É o básico de sempre, né? Volta pra level 3. E o Enel na desvantagem. Se o Chris Wong confirmar um soco médio com esse tanto de barra de drive, acho que matar talvez não mate, né? Vai depender de como entrar o soco médio. E agora troca de ofensivas. A intenção do drive rush no parry da magia é muito boa. Aí você tem que acertar.
So tense on both sides here. Again, no confirm off the crouch. Avança buscando o Paco. Burnout in the whip fairies. Oh, no, it Chris don't fall Wong down right no here, man. burnout, That's tem what que it tomar starts. cuidado. That first sandblast was so smart from NL, using it as space where Chris was gonna whiff the parry, just draining the drive meter off. Vamos ver, tem combo agora aí pro Enel. E não tem barra. Nossa! O Enel jogou muito bem, cara. Ele viu que o adversário não tinha barra e ele mandou na hora o Drive Impact, porque o hit seguinte ele ia recuperar as bases, ele fez o agarrão. É isso. 1-0 no placar. 1-0 no placar. Cara, a ideia dele foi muito boa, porque ele sabia que o próximo hit o adversário ia pegar a barra. É isso, temos um jogo aqui, meus amigos, temos um jogo. E aí levanta ali no reverso. É isso, cara, é isso. Reverso é um golpe invencível. É o famoso Shoryuken, né? Shoryuken no overdrive e tal. Reverso são os golpes invencíveis aí. E que se você acertar, você para o ofensivo do seu oponente. Se você errar, você morre, basicamente, né? Você não pode errar o reverso de jeito nenhum. Nossa, tentou o ataque, não deu certo e aí já era. So finally cracking a little bit allows him to get the first round on the board here. Again, you gotta stem this Parry bleeding perfeito. as soon as possible. Yeah, we saw the round Dá-lhe on the board combos. last time for Chris Wong, but NL was able to make it happen. That's huge on the drive gauge burn and evens up. Tô agarrando, mas não deu certo. 2K on your life for the punish counter throw. You just gotta hold it, man. Oh, that was so good. But now Comba you're muito bem Chris Wong. também. We saw what happened up last time. You got a level 3 here. No. I don't know if I completely agree with that because now it is all going to be domination. E é isso, cara. É combo pro lado, combo pro outro. É isso. A rota de sempre, né? Sempre indo pro level 3. Opa, pegou. Tá lá, cara. Level 3 também, mesma ideia. Tentou uma leitura de parry, não conseguiu acertar. Vida levemente na vantagem para o Chris Wong de parry. Nossa, e aí? Subiu! Subiu! Tentou a play lendária, não deu certo. What I'm talking about, right? Where the Luke players are at home, like, how do my ODDPs not hit? I don't know what it is about NL, bro. He just got the right reads. He's sidekick. Crossup bloqueado. No anti-air, no crosscut. A little bit deep right there. Ambiguous on the jump. And that is a huge whip punish. But again, right back at you. Com ofensiva. Whiffing after the hit, try to get a crouch medium kick, but just slightly out of range. Great punish there on the throw attempt. Combo pesado agora ele para o Chris Wong. Tem level 2, né? Mas essa rota só pode usar level 1. Still a chance, and he's in burnout again. He's looking, he's buffering for that level 1. He is. Oh, the perfect parry again, the Terminator walking forward. The Demon King. Nossa, e a abertura. Mesmo estendendo o combo, não ia chegar no level 3, então eu prefiro nem estender, porque ia entrar em burnout pra isso. At least you don't have to worry about drive impact anymore. NL went into burnout himself. The air to air is there. And he's about to build the level 3 too. You have to be so careful. O que vai ser? He's playing so careful. You see the buffer? Não conseguiu. É, mano. Acabou sendo finalizado. O motivo da finalização é porque o Super nível 1, ele tem invencibilidade a Strike e a Throw. Ele não tem invencibilidade a magia. Quando o pessoal usa ele pra parar a magia, é porque o golpe ele tem que bater na magia antes que chegue até o jogador. E, pô, não foi o que aconteceu, né? Tomou, então morreu. Essa é a questão. You see inching forward and then blocking. All these players are so respectful of each other's ground game. Buscando mais magias. This set is amazing so far. Let's see how it goes. E haja Sandblast, haja Sandblast. E aí vai e gasta. Aí é interessante que a magia do Luke tem uma sequência, né? Você pode fazer o Sandblast Overdrive, você gasta a barra, e aí, se você quiser, você pode gastar mais uma barra pra ele mandar uma segunda magia em sequência que comba, né? Então, como você manda o Hadouken, pegou no cara, você pode mandar o segundo Hadouken e comba ali. E combo, tá no corner. Tentativa de impact, nossa!
Linda leitura defensiva do Enel. Conseguiu prever o ataque do seu oponente e finalizou. Tá lá. Combo. It's hard to resist the temptation. It's true. Again, great check on the counter hit right there. The 𝗔𝗽cie situation does not work out for Chris Wong. I'm willing to just take the Sandblast. 𝗔𝗽cie Back Sandblast. range again. Walking ever so closely. This back and forth game, cat and mouse. Yeah, you see that the intensity just ramps up at every match as we get closer and closer to deciding who's going to qualify for Capcom Cup 10. No whiff punish right there. That is a championship caliber one, but he dropped the combo. E, meu Deus. Make the most of it here. Cash out Isso foi rápido, hein? Absolutely, not getting the perfect conseguiu pegar bem ele agora pro Chris. Chris Wong, no meter, and not in burnout yet for NL, so that's a pretty good situation. Takes the huge hit, but now in burnout again, you're not going to get the kill either. Maybe a throw will do it. Oh my God, so scary. Nossa, tentou agarrão, não deu certo. É 1 a 1 no placar. 1 a 1 nos rounds. Está tudo igual, meus amigos. Está tudo igual. Oh, that was huge. That bait right there from Chris Wong, knowing E já vai com combo. for a whiff punish, ready to punish that one, but oh, nah. Indeed, Chris Wong, the one whiffing now. Combo pesado. And I love that. Doesn't go for the perfect knuckle there, just cancels into the level 3 immediately, kind of reset the mental. Dando muito alto agora, hein? And it gets the check. E aí tem combo de novo. É isso, padrão de sempre aí no neutro. I love that. NL adapting. And you see NL not going Tá for the buscando mais double alguns drive rush parries combo, right? aí. That's what Chris Wong was doing. He's putting himself in burnout. NL just taking the damage he can get while keeping the drive meter. Yeah, keep it a little bit up. Acertou, esse aí não foi punição. Acabou tomando no neutro mesmo. Em level 2 ele agora o Chris. Enel totalmente sem barra de super. Meu Deus, o Enel. Nossa senhora. Cara, o Enel ele vive e morre pela barra de drive dele. Ele ficou no limite e a primeira ação dele é entrar em burnout pra atacar. É, pelo menos ele tem uma barra pra se proteger. Vamos ver se vai conseguir trabalhar. É, tá pra recuperar as barras, né? Vai ficar mais tranquilo. E o Chris aí tentou aproveitar e aí deu um soco fraco em pé e apertou o botão depois ali. Não tinha o que fazer, né, cara? Ali é perigosíssimo apertar esse botão, mas é isso. Deu errado. Finalizado então. Vamos lá, meus amigos. Lembrando que tá valendo a vaga para o Mundial, valendo a vaga para a Capcom Cup. Extremamente importante essas matches. Tá lá, a primeira ação da Enel, já sabe, é gastar a barra de drive, velho, meu Deus. Mano, parece que a gente vê os replays aí às vezes, né? Fica parecendo que é um replay aí. Chris Wong has become so afraid that the jabs on Wake Up are starting to work even more consistently for NL, and the consistency of his punish counters has been so dang good. No anti-air this time, but again, the whiff knuckle. Look at, and again, just backing off, respecting. Nossa, errou o knuckle. NL has truly conditioned Chris Wong here. Extensão, entrou em burnout ali o Chris Wong pra poder fazer essa ofensiva. Punição, ele tentou fazer a rota de counter hit pra poder combar ali e aproveitar melhor, já que ele já sabia que ia punir, só que tava muito longe. Airware. E recupera as bases. Dessa vez ele não fez extensão porque bateu a magia ali no parry do adversário. Nossa, pegou. Cara, o Enel tá muito bom nisso. Tudo bem que ele erra umas vezes, mas no geral ele tá muito bom nisso. Pegou a magia. Oh, não foi overdrive. Se fosse overdrive, ele matava. Pouca vida pros dois. 25 segundos. Magia não pegou. Não, é isso, cara, é isso. Ninguém quis se aproximar. Foi um jogo mais de magias. 7 point, tornamente point pro Enel. O Enel indo em busca da vaga pro Mundial, meus amigos. Se ele ganha esse round, ele tá lá, tá no Mundial. Vamos ver se realmente vai acontecer. Avanço, consigo pegar e aí tem level 3. É isso, level 3 para Chris Wong. Counter hit, aparecendo. Target, como vendo do soco médio. Drive rush com combo e aí vai finalizando. Consegue levar então ali agora o Chris Wong, tá vivo ainda no jogo. Ainda pode empatar, hein, mano. Ainda pode empatar.
Extensão de combo agora com o Drive Rush. Combo pesado, tá no corner. He's starting to finally recognize that NL's not just busted out the ODDPs anymore. He gets the meaty throw. See how NL responds. Nossa, não teve anti-aéreo. Bate de par perfeito. Consegui apenas o par normal. Soco forte. Nossa, vai tomar. É, ali como é hit normal, né? Ali eu considero strike. Parries. Nossa, a intenção foi muito boa ali de avanço do Chris Wong. E conseguiu acertar. Tem acesso ao level 1. Vai combar e vai matar. É, meus amigos, é isso. 2-2, tá tudo igual agora. Tá tudo igual nessa luta. Vamos ver o que que vai ser. Tá tudo igual. Tudo igual agora. Back to the drawing board. Do we reset to level 1? Are we going back to layer 1 or are we on layer 10? Let's see. In the final game of Asia East Grand Finals, NL versus Chris Wong. One gets Capcom Cup qualification and one... E Chris Wong fez a jogada do NL, hein? Nossa, esse round tá condenado. Nossa senhora, o abalo desse round agora é enorme e é perfect KO. Que momento, meus amigos. Que momento que tá agora ali o NL, assim, tipo assim, você tá indo pro Tournament Point com direito a um perfect KO, né, cara? E tá ótimo. E vai pros agarrões, vai agarrar de novo. É, tentou, cara, só que o Chris Wong repulsou um pouquinho, saiu um pouquinho da distância e mesmo assim pegou. Nossa, agora ele conseguiu fazer o que ele tava tentando fazer antes. Cara, essa jogada do Chris Wong é boa, hein, cara. Já vou sharingar aí, tentando fazer isso aí. Essa play é boa, mas ele tá muito perto, né? E tem combo. Nossa, tem level 3. Ah, ele dropou. Meu Deus. Ele dropou. Nossa, ele matar. Eu acho que matava, hein, mano. Porque ainda ia ter o Knuckle fraco, ia ter o Knuckle médio, né? Ali. Eu não lembro se pega forte agora. Mas ia matar, hein, cara. Putz, grila. Ok, pressão. Vai recuperar as barras agora. O Chris Wong vai dar impact, não? Nossa, lindo reposicionamento. É caixão. É isso. Enel. Pode gritar, pode comemorar, pode soltar rojão aí. Pode jogar arcade pela janela agora também, se quiser, né, cara? Pode jogar aí e tal aí pra poder comemorar, porque classifica então para o Mundial de Street Fighter. Tem uma chance de ficar milionário, então pode jogar aí o arcade na janela. E não, é melhor esperar acabar primeiro, né, mano? Vai que não ganha, né? Se não ganhar, não fica milionário, né? Então não adianta, aí vai ter que comprar. Não, a gente tá jogando Hitbox, né, eu acho. Mas aí vai ter que comprar de novo, né? Então vai se ferrar, né? Mas é isso aí, espera primeiro resultado. Mas tá lá, cara. Enel, então classifica para o Mundial aí do jogo. É, galera. E assim, jogou muito bem, né? Jogou muito bem, cara. A match, assim, como eu falei, depois que ele veio da luta, né? Pelo top 8. Ele, nossa senhora, nível aumentou muito. Caught Chris Wong giving up so many opportunities on offense later on in the set, right? All those drivers jacks. É isso, galera. É isso, tá lá então o Enel classificado para o Mundial aí de Street Fighter. Galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí junto com a gente, mano. Gostaram do torneio? É o mesmo horário, né? Nem pude falar muito. Eu tenho que até controlar um pouquinho aqui, porque... Enfim, né? Tem que controlar aqui por causa do horário, né, mano? O horário é complicado, cara. É, o horário é mais complicado aí. Mas foi muito fera estar aqui com vocês. Mais uma vez, galera. Mais uma vez aí. E mais uma Capcom Pro Tour, né? Essa região que eu gosto bastante, como eu comento, porque eu gosto bastante do cenário sul-coreano, assim, de esportes no geral. Então, gosto de ver essa galera aí jogando os eventos e tal, né? Não tem
não é uma região assim tão forte assim quanto assim, em termos de títulos e tal, assim, quanto eu acho que merecia. Acho que tem muitos jogadores que são fortes, mas acabam não jogando muitos torneios e tal, e aí complica, né? Então, enfim, né? Eu tenho uma dúvida, eu queria saber qual a diferença do arcade para o joystick normal e a hitbox. São 3 controles diferentes. Arcade, assim, arcade é o padrãozão, né, de fliperama. Hitbox é um estilo arcade, só que troca o manche pelos botões. Basicamente é o melhor controle do mundo para se jogar Street Fighter. Joystick é o controle normal, ok? Joystick é o controle de PS4, Xbox e tal. Então o joystick é o controle normal de videogame, né, de console. Arcade é o arcade lá, o controle de fliperama mesmo e tal, né, mais conhecido aí. E a Hitbox é um arcade sem manche, né, com botões ali, e que tá todo mundo migrando pra ele porque ele é de fato um melhor, assim, basicamente. E existe também a Mixbox, que é mudando os botões de movimentação na Hitbox para os botões de teclado, ali literalmente de teclado. E existe também agora a Ergobox, mas a gente já vai pra um monte de coisa, né? A gente já vai estendendo pra um monte de coisa. Aí se eu for falar aí de tudo aí que tá vindo, cara. Cada vez mais controles aparecendo aí no cenário. Então, é isso, né? É isso. Bom, tá lá mostrando então as inscrições aí do evento, mas galera, é isso, ok? É isso. Queria agradecer a você que assistiu aqui junto comigo, você que acompanhou aqui essa transmissão, essa cobertura aqui do evento. Eu vou ficando por aqui, ok? Eu vou ficando por aqui. À tarde deve ter stream, eu acho. Se tudo der certo, à tarde vai ter stream. Eu vou confirmar ainda porque... Eu vou confirmar ainda porque eu vou estar organizando algumas coisas aqui que tá pra chegar, né? Mas deve ter stream hoje à tarde aí, jogando mais do Pocket Bravery, jogando mais Street Fighter e tal, ok? E é isso aí, galera. Pessoal, vou ficando por aqui, ok? Vou deixar o dano rerun. Você que chegou agora, você que não pôde acompanhar as primeiras lutas, relaxa. Vou deixar rodando o rerun aqui, você vai poder acompanhar, ok? Como que foi aí justamente os duelos aí e tal, porque eu realmente torneio no horário bem complicado, né? E é isso aí, galera. Pessoal, valeu demais, ok? Valeu demais, pessoal. Obrigado mesmo pela presença de todos vocês aí. Vocês são fera, velho. Vocês são muito fera, mano. Muito obrigado aí, mano, mesmo por estarem junto com a gente aí nessa jornada aí com jogos de luta aí. E obrigado aí por estar aí confiando no nosso trabalho aí, pessoal. Valeu aí, galera. Vejo vocês amanhã ou já tarde aqui no canal aí, se der certo de fazer mais stream aí. Ou no Instagram, né? Eu vou estar conversando com o pessoal no Instagram também. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu aí. É nóis. Todo mundo que tá aí no chat junto com a gente. Bom dia, bom dia.